Bem-vindos a mais um Papo Alfa. Papo Alfa que nós sobrevivemos ao Parque de Exposição Agropecuária. Parabéns! Vitória pra nós. We are a champion. Como é que vai ser? Davi, Davi, Continua na profissão. Desiste isso aí, viu? Jair tem que ser o cantor. É uma piada interna isso aqui. Gente, Papo Alfa de número 43. Estamos... 42! Bicho, você não serve nem pra me corrigir. Papo Alfa de número 42. Estamos muito felizes de ter sobrevivido até aqui. O episódio número 41, cara, humanamente quase impossível a gente ter conseguido editar ele. A gente vai finalizar hoje, Exatamente. de acordo com... Para os nossos telespectadores, o 41 e o 42 vai estar na ordem. Isso mesmo. Então daqui a pouco vocês vão ter o 41 e o 42, né, Davi? Exatamente. Esse Davi é potência mesmo. Gente, o Papo Alfa é patrocinado e bancado totalmente pela Alphatec, especializados em tecnologia. A Alphatec é a empresa percussora em várias técnicas de reparos em periféricos tecnológicos em Rondônia do Pará e em algumas técnicas até no Brasil, né, bicho? Nós somos a primeira assistência técnica a efetuar o rebiling do processador do A51 registrado, papai, em português. Bota fé? E também, junto dessa capacidade técnica, nós temos também a quantidade de metros, a maior quantidade de metros de técnicos por metro quadrado que existe nessa cidade. Ou seja, não existe nenhuma assistência técnica que tenha a quantidade de técnicos especializados para atender você em todo tipo de periférico tecnológico que existe. Lembrando que a Alphatec já consertou até o ultrassom médico. Bota fé? Boto Moral ou demais. não é? Oxi. Lembrando que esse Papo Alfa aqui também, ele tem todo o suporte aí da Bosnet, provedor de internet, que botou internet pra gente aqui. Falando em internet, 0800. nós também já consertamos Starlinks. E, pô, a Starlink também, aí, ó. Quem tem, já Duelo. consertamos algumas. E também a SOS colocou toda a segurança desse lugar aqui. Então você que é assaltante, ladrão, saiba que estamos preparados pra você, tá? E já tem até um caixa 2 aí já guardado pra, se porventura você chegar aqui perto, a tua mãe vai sentir muito a tua falta. Virar saudade na camisa. É isso aí, boa. Muita gente vai botar saudade. Ele era um menino tão bom. Pois é, tão bom. E é isso. Hoje eu tô aqui com o Fábio, cara. Ah, e o Papo Alfa de número 42, Davi. Diga-me. O que significa o número 42? É o que eu quero saber. O número 42, diante os nerds, ele tem um significado profundo, cara. O significado do número 42, ele é muito bem definido no livro daquele Mochileiro das Galáxias, do Douglas Adams. E ele pega o computador, que é o computador chamado Pensador Profundo, e pergunta para ele o fundamento da vida. E no fim, o resultado do fundamento da vida é o número 42. Que aí vira uma síntese aí de alguma coisa que não consegue se explicar e que tem esse número 42 como representação do fundamento da vida. E é isso. Nerds de plantão, resolvam essa questão. E vamos... Estamos aqui hoje com Fábio Carlin, cara. Pensa num cara. Ei, eu espero que vocês aproveitem esse momento aqui, viu? Porque pela primeira... Ei, desculpa todos os convidados que já vieram aqui. Mas com essa elegância... Nesses trajes. Com essa elegância... Porra. Cara, eu tô me sentindo um mendigo, cara. Tu nem se diga. Jair, pelo amor de Deus, né? Jair, se o Fábio tivesse uma moeda aqui, jogava ali agora, né? Vai comer alguma coisa, mendigo. Meu Deus. Fábio, tu deixou todo mundo aqui morrendo de vergonha agora. Olha a minha situação, cara. De chinelo. Ei, essa camisa é que dia que tá vestida é minha, viu? Aí foi emprestada, pô. Não, é porque Jair é assim. Jair, ele espera quando eu volto pra academia. Primeiro, antes eu compro minhas roupas, e quando eu tô voltando pra academia, as roupas começam a ficar curtas. Aí ele fica esperando o rebote pra pegar minhas roupas, entendeu? E ele não compra, cara. Ele é desgramado, ele é vagabundo, ele não gasta dinheiro com roupa de jeito nenhum. A gente vai participar daquela série lá, né? Mukiranas. Isso mesmo. Já em todo. Fábio, cara, muito obrigado por você estar aqui com a gente, cara. É um grande prazer te ter aqui. E assim, eu queria que você se apresentasse para toda a galera que acompanha o nosso programa. E assim, gente, você que tá vendo o Fábio aqui, cara, assista o programa até o final, porque esse cara aqui, ele tem muita coisa para ensinar a gente. Vocês se preparem aí, eu quero ver vocês abstraindo a maior quantidade de informação possível do Fábio aqui. Quanto é que custa a hora? Não, calma, deixa isso quieto, rapaz. Isso é surpresa. Você não pode falar de valores
sem primeiro mostrar valor do que pode ser entregue, né? Não, isso aí é uma coisa para depois, isso aí o pessoal vê depois. Fábio, muito obrigado. Desculpa. Te apresenta para toda a nossa audiência aí, cara. Fica à vontade. Bom, me chamo Fábio Carlin, né? Eu sou gestor da Dale Carnegie, né? Uma empresa americana de treinamento empresarial. E, cara, para mim é um prazer poder estar aqui com vocês. Eu confesso que quando tu começou a fazer toda aquela apresentação ali da AlphaTech e tal, eu já fiquei constrangido, quando eu entendi metade das coisas que vocês fazem, né? Eu sei que é importante, porque é tudo nome difícil. Eu sei que é difícil e custa caro resolver essas coisas aí, não é barato, né? Aí eu pensei, será que eu vou ter capacidade técnica de estar aqui com esse povo, cara? Vai sim. Fábio, cara, que legal ter você aqui. Hoje, qual é a tua especialidade, Fábio? Hoje, eu poderia dizer, porque, bom, essa é uma boa pergunta para começar, né? Eu diria que a minha especialidade hoje é de ajudar empresários a desenvolverem os seus negócios através do seu comportamento. Então, daria para dizer que eu estou me especializando cada vez mais em lidar com gente, que é algo bastante desafiador, né, para todo empresário hoje que a gente encontra. Antes da gente entrar nesse ponto aí, que eu acho interessantíssimo, como foi tua jornada para entrar na Dale Carnegie? Como é que foi? O que você precisou fazer para chegar até aí? E se alguém tiver interesse em fazer isso, o que ele tem que... Qual o caminho? Sabe que a gente sempre fala que na Dale Carnegie existe claro que existe um processo que o próprio Dale Carnegie, né? Para quem não conhece, deixa eu voltar um pouquinho, né? Dale Carnegie é o nome de uma pessoa, né? É o nome do fundador da nossa empresa. É um cara que, para mim, era um cara genial, né? Um cara já faleceu lá por volta de 1956, né? Nós estamos falando de uma empresa que vai completar 111 anos daqui a uns dias. E para entrar na Dale Carnegie, eu costumo dizer que a pessoa tem que ter sucesso naquilo que ela faz. Não dá para treinar pessoas ou ajudar as pessoas a melhorar o desempenho se você não está indo bem naquilo que você se propõe a fazer. Então, Dale Carnegie não é uma segunda opção para alguém. Ele é um bom trabalho para alguém que já estava indo bem. O próprio Dale Carnegie tinha algumas coisas que ele dizia que para ser um bom instrutor seria fundamental. Então ele dizia que a primeira coisa era ter paixão por ajudar pessoas. Segundo, ele dizia que você tem que ter entusiasmo ilimitado. A terceira seria integridade. E, por fim, conhecimento dos métodos. Eu costumo dizer que essa, então, vira o mais fácil, né? Então, entender dos métodos, isso a gente aprende, né? As outras três coisas são mais importantes, porque elas são valores, né? Não, e eu tô aqui, entusiasmo ilimitado. Como assim entusiasmo ilimitado? Cara, a gente confunde muitas vezes entusiasmo com motivação, né? E eu vejo que são coisas diferentes. Elas podem andar juntos, mas são coisas diferentes. A motivação, todos nós temos, né? Todo mundo tem um motivo para levantar da cama e correr atrás do que tem que fazer. Agora, o entusiasmo, como raiz, né? Ele é uma palavra grega que o significado é ter Deus dentro de si. Então, é uma coisa muito mais... E não trazendo nem para o significado mais... pensando filosoficamente, né? Trazendo mais para um conceito, o que é ter Deus dentro de si? É muito mais uma energia interna para que a gente possa executar o que tem que executar, botar as coisas para fazer. É aquilo que não te permite desistir, né? Então, o Dale Carnegie dizia que para ser um instrutor tem que ter entusiasmo. Até porque a gente toma pancada de tudo que é lado, né? Caramba. E como foi que tu decidiu, cara, começar a ser instrutor da Dale Carnegie? Sabe que isso é uma coisa que, para mim, cara, foi uma... no primeiro momento, assim, foi meio que no susto, vamos dizer assim. Eu jamais imaginei que eu teria capacidade de fazer isso. Quando eu fiz o treinamento, eu tive um resultado bem considerável, foi muito bacana. Para ter uma ideia, quando eu fiz o treinamento, o meu faturamento da empresa que eu tinha no momento aumentou 30%. Então, em 3 meses, eu subi 30% do meu faturamento com muita mudança. Foram muitos comportamentos meus que mudaram. E quando terminou o treinamento, eu já estava com algumas decisões na cabeça e eu decidi que eu ia fechar aquele negócio que eu tinha. E esse foi o meu novo projeto. E se tu me dissesse assim, Fábio, tu tinha algo em mente? Tu queria trabalhar na Dale Carnegie? Não, eu não me sentia nem capaz, mas eu, obviamente, me senti muito lisonjeado com o convite. E eu fui participar de uma reunião, que as reuniões internas a gente chama de refresher, e eu fui num refresher para conhecer um pouco do método e ver como é que era.
E, cara, lá eu entendi que era aquilo que eu queria fazer pra mim. Mas, cara, não sabia se eu ia dar conta, né? Ainda era tudo muito novo. Meu processo de formação acabou sendo bastante rápido, coisa de 6, 8 meses. Eu já tinha feito os exames de certificação que a Dale Carnegie Associates nos Estados Unidos pede pra gente, e eu já estava em sala com a minha primeira turma solo. E lá se vão 13 anos, né? Como é que foi a tua primeira experiência com treinamento? Tu disse como participante? Não, Como instrutor. Ah, cara, eu confesso aqui, vou falar isso que eu tô me sentindo bem à vontade aqui com vocês, que eu confesso que é aterrorizante, cara, no primeiro momento. Eu falo que ficar de pé diante de uma turma de empresários, por mais que eu estivesse preparado para aquilo e estava apto a fazê-lo, cara, eu tinha a intenção de dar boa noite, estar vivo para dar boa noite às 7h30, na hora que começava o treinamento, e me manter vivo até às 11 para dar boa noite de novo pro pessoal ir embora, né? O que aconteceu dentro daquele período, eu lembro de pouca coisa. Aí tu vai dizer, bom, então as pessoas que estavam lá não aproveitaram o treinamento. Cara, muito pelo contrário. Eu costumo dizer que um instrutor no processo, ele está lá para, de alguma forma, guiar o caminho da sessão, e o cuidado que ele tem que ter é para não atrapalhar os participantes. Os participantes são muito melhores que o instrutor, em muitos aspectos. O instrutor ele só tem um conhecimento, uma técnica diferente, que pode levar eles a enxergar coisas que eles não estavam vendo antes. Mas, cara, todo mundo que está sentado lá é melhor que eu em muita coisa. Então, aquilo faz com que... E a metodologia do Dale Carnegie é muito boa, cara. É diferenciada. Então, as pessoas tendo o mínimo de direcionamento, elas vão conseguir chegar a boas conclusões e vão mudar o desempenho. Obviamente que, alguns anos depois, eu consigo fazer isso com muito mais experiência, muito mais jeito, e aí eu consigo contribuir mais com o meu participante também, né? Bacana. Fábio, eu vi que tu coleciona, né, cara? Tu coleciona alguns títulos aí dentro da eu chamo de empresa? Sim. Vi que tu coleciona alguns títulos aí dentro da empresa. Como foi pra ti, assim, conquistar alguns títulos desses aí? Que eu vi que tu foi melhor... vou deixar tu falar. Bom, eu vou contestar o que tu disse de colecionar, né? Não sei se é para tanto, né? Tem inclusive, instrutores muito mais gabaritados que eu, obviamente, dentro do negócio, né? Estamos falando de uma empresa de presença, uma presença global, né? Hoje está em mais de 90 países. Nós falamos aí de algo em torno de 2.400, 2.450 instrutores hoje. E eu tive a oportunidade de ser premiado algumas vezes como o melhor instrutor em algumas categorias. Em algum ano, especificamente num treinamento, que é o Dale Carnegie Course, que é o nosso carro-chefe. Em outro ano, tive a oportunidade de ganhar um prêmio global, né, de todos os treinamentos. Esses prêmios são dados por avaliação do cliente, né? Então, eu falo que não é a Dale Carnegie que me escolheu. São as avaliações de final de treinamento. Todo participante, ele recebe um link para ele avaliar o trabalho do instrutor, avaliar a nossa empresa como um todo, né, para a gente poder entender onde é que a gente pode se ajustar, né? E aí as melhores notas acabam sendo, de alguma forma, reconhecidas, né? Então eu tive a oportunidade de ganhar 3 ou 4 prêmios aí e, cara, a responsabilidade, na verdade, só aumenta, né? Hoje tu, qual é o principal problema que tu vê hoje que as pessoas estão sofrendo quando tu entra para fazer um treinamento? Quais são as principais barreiras que as pessoas têm? Porra, decidi fazer esse treinamento. Por que eu decidi fazer esse treinamento? Qual é a maior queixa das pessoas hoje? Bom, são variadas as queixas, né? Eu traria como talvez uma das principais a questão de formar equipe. As pessoas hoje têm muita dificuldade de formar equipe. E isso é base, né? Porque se você não conseguir formar equipe, o teu negócio não cresce, né? Vai ficar dependente sempre de você e a coisa não vai. Só que essa resposta é uma resposta do que vamos dizer assim, o sintoma, né? Porque é isso que as pessoas vêm buscar. O que muitas vezes as pessoas não entendem antes de entrar no treinamento é que o problema para formar equipe ou qualquer outro problema que você tenha como sintoma mesmo acontecendo dentro do negócio está relacionado a comportamento, a atitude, a problemas que você tem como pessoa. Então, antes de ter um problema profissional, a gente tem um problema pessoal. Que é aquela coisa, né, que você sempre fica, às vezes, observando e achando que o problema está externamente e muitas vezes ele está em você mesmo, né, cara? Sim.
sabe, Diego, que o Dale Carnegie tem algumas frases que são muito emblemáticas, assim. Tem algumas que pelo menos marcaram muito para mim, eu lembro de várias, assim, de cabeça, marcaram momentos da minha trajetória. Tem uma frase que ele fala que as pessoas vão para um treinamento da Dale Carnegie para resolver seus problemas e ganhar dinheiro. Então, basicamente, é para isso que um participante senta numa sala da Dale Carnegie. E ele tem razão, cara. Quando a gente pensa assim, tá, mas que problemas as pessoas vão resolver? Não, elas não vão resolver problemas de faturamento, problema de equipe, isso tudo é sintoma. O que elas vão resolver são os seus problemas. São os seus problemas de relacionamento, são os seus problemas de comunicação, são os seus problemas de liderança. Ou seja, antes de eu ter um problema na empresa, eu tenho um problema que é meu. E o meu problema de relacionamento faz com que eu não forme equipe. O meu problema de comunicação faz com que eu tenha retrabalho. O meu problema de liderança causa outros problemas. Então, a gente pensa muito no que está externo, mas dificilmente a gente está olhando para dentro para entender onde é que eu estou certo, onde é que eu estou errado. Então, Dale Carnegie é o tipo do processo que ele faz a gente refletir muito sobre onde é que a gente está certo, onde é que está errado, quais são as decisões que eu tomo de mudança. Então, são processos da Dale Carnegie que são muito diferentes do que a gente está acostumado a ver hoje em dia no mercado, né? Fábio, eu fico encabulado, assim, às vezes é que quando a gente está naquele ambiente ali inserido, a gente percebe que os faturamentos, às vezes, são totalmente dissonantes, né? São totalmente diferentes, assim, você às vezes está aqui e tem um cara... Fatura 50 vezes mais que tu ali. Aí tu fala assim, e quando tu vai ver, o problema é o mesmo. E isso me deixa impressionado, porque faz com que a gente perceba que o mesmo problema que às vezes você vai ter enquanto pequeno, você vai postergar às vezes ele até quando você ficar grande. Só que ao longo do tempo, você vai... Se você não se organiza, quando você tá grande, você já tá saturado, cara. Você vai só se consumindo aos poucos. E eu queria que tu contasse, se tu puder, claro, né? De alguma história emblemática, assim, de algum cliente teu que tu viu e falou assim, que depois de todo o processo que ele passou no treinamento, tu fala assim, cara, esse aqui foi uma obra-prima. E se tu tem, né? Tem. Cara, primeiro essa questão, né, de faturamentos muito diferentes, de mundos muito diferentes. Isso é muito interessante. E tem muito a ver com o método, né? A gente junta pessoas, às vezes, muito diferentes dentro de uma sala, em vários aspectos, desde o tamanho do seu negócio até características de comportamento mesmo. Mas o que une todas essas pessoas, e eu falo que a gente sempre entra num treinamento da Dale Carnegie, meros conhecidos e sai de lá amigos, né? O que une as pessoas é que o nosso trabalho não é com a empresa desta pessoa, não é com os negócios dela, o nosso trabalho é com ela. Então, quando a gente começa a vir na essência, os comportamentos que têm que ser ajustados são muito similares. Então, todo mundo tem problema de autoconfiança, assim como todo mundo é muito confiante. Então, a gente é confiante para algumas coisas, não é para outras. Então, tu vai encontrando diferenças, né? São nuances de uma pessoa para outra e a gente acaba aprendendo demais. Às vezes, tu tem um cara muito inexperiente dentro da sala e é interessante porque, às vezes, ele é o que mais ensina. Porque às vezes aquela coisa de não ter tanta malícia do negócio, aquela coisa da pureza de tomar algumas decisões, ajuda o cara que está muito experiente no mercado, que está mais malicioso e tudo para ele tem alguma coisa por trás daquela situação, ele começa a entender que, cara, eu tenho que olhar mais puro para as coisas. Esse cara mais experiente, ele ajuda o cara menos experiente a não cometer os mesmos erros. Então, é uma troca muito interessante. E aí, eu poderia contar várias situações assim muito emblemáticas, né? Eu tô com uma participante agora, é muito recente, que é absurdamente grande assim o resultado, né? Eu não vou falar o nome, obviamente, para não expor a pessoa, mas a pessoa, quando entrou no treinamento, a pessoa tinha muita dificuldade de lidar com algumas situações em especial, principalmente presencialmente com os clientes. Então, eu acabava trabalhando isso muito, cara, muita mensagem, muita ligação. E fazia negócios, obviamente. Cara, mas aí, um dia eu falei pra ela assim, tu faz o mais difícil, né? Porque vender à distância não é fácil. Quando tu tá na frente do cliente é muito mais fácil. E você tem dificuldade. E ela foi crescendo em autoconfiança, em tomada de decisão. Cara, dá pra dizer hoje que ela vende quase 4 vezes o que ela vendia quando começou no início do treinamento. Na turma, é absurdo assim, como as pessoas estão impressionadas com a mudança, com a evolução, com o nível de desenvoltura que a pessoa tem, né? Então,
Às vezes a pessoa diz assim, nossa, o treinamento Dale Carnegie é milagroso. Não, não é. É uma decisão interna da pessoa de olhar para algumas coisas e resolver enfrentar desafios, enfrentar seus medos, e aí a pessoa querer ser melhor. Né? Então eu falo que todo mundo que quiser ser melhor, algum tipo de processo pode ajudar a tomar essa decisão. Eu sempre recomendo o tipo de processo do Dale Carnegie, porque ele vai te ajudar a entender exatamente quais são as mudanças a serem feitas. Né? Mas eu falo que quando a pessoa está querendo mudar, ela vai dar um jeito de mudar. E a gente também não pode esquecer também que vão ter os aderivas aí, que às vezes vai fazer o treinamento e não vai. Sim, tem também. Mas eu vou te falar, Diego, que o índice é pequeno, sabe? Porque como a gente acaba também dando uma boa filtrada nos clientes na entrada, eu já, por incrível que pareça, eu já neguei participante para a sala. Porque não adianta a pessoa vir para a sala se a gente não vai conseguir entregar para ela aquilo que ela precisa. Ou se ela não está disposta a mudar aquilo que precisa. Então, a gente sempre procura dar uma conversada com o cliente, principalmente quando é, às vezes, uma empresa mandando alguns funcionários. Então, a gente procura fazer algum filtro para ajudar a entender se realmente aquela pessoa vai poder ter um bom proveito lá ou se não está no momento dela, né? Porque não adianta a gente levar alguém para lá para ter mais um participante. Eu sempre digo para os meus participantes que eu não quero mais gente com um diploma pendurado na parede. Porque eu dar um diploma para alguém que não tem proveito naquilo para pendurar na parede, cara, é como eu dar uma autorização para a pessoa falar mal de mim e do meu trabalho. Com certeza. E aí não dá, né? Eu represento uma marca que tem 110 para 111 anos agora, e a pior coisa que pode acontecer no meu negócio é você chegar em algum lugar e olhar na parede, ter um certificado lá e pedir, e aí, como é que foi? E a pessoa diz assim, foi legal. Não, cara, o tipo de trabalho que a gente faz é para que a pessoa saia de lá realmente com um outro nível de performance, de desempenho, e que ela saia diferente. Bom, por consequência, a gente espera que quando o participante seja questionado sobre aquilo, que ele tenha ótimas recomendações para fazer. Então, muito do que a gente acaba conseguindo e constrói dentro de sala é por indicação. Fábio, quais são assim, os feedbacks mais comuns que você tem assim, das pessoas que fazem o treinamento? Assim, poxa, é porque, querendo ou não, a gente começou o papo perguntando sobre problemas mais comuns que a gente vê dentro de sala. E quais são os feedbacks mais comuns que você tem? Cara, eu costumo dizer que os feedbacks dos participantes, eles sempre estão voltados a dois aspectos, né? Um aspecto de resultado. Então, em geral, aumento de faturamento, sabe, melhoria de desempenho como um todo, né? Margem melhor, menor rotatividade das equipes, sabe, coisas no sentido mais de resultado palpável. Então, aí nós vamos falar de números efetivamente. Então, em geral, os números das empresas, eles modificam muito positivamente. Né? Porque, até para eu explicar melhor, né? Antes eu falei, poxa, pode ficar confuso isso. Porque eu estou falando que o treinamento ele é muito de comportamento, de você entender onde você está errado. E agora eu estou falando que os relatos vêm nos números da empresa. É que, onde é que a gente vai medir se você tem um desempenho melhor? Nós vamos medir no teu trabalho. Então, se você é uma pessoa melhor, que desempenha melhor, que está mais confiante, toma decisões melhores, se comunica melhor, obviamente, os teus números têm que modificar. Então, o número eu falo que ele é um bom balizador. Então, a gente vai enxergar como resultado números diferentes. Mas eu falo que há um outro aspecto que a gente tem que olhar, que também vem como muitos relatos dos nossos clientes, que eu costumo dizer que há um resultado que você tem e há um ganho que você tem. E quando a gente fala do ganho, nós estamos falando de outras coisas que estão margeando os resultados. Então, as pessoas estão começando a ter mais tempo para suas famílias, né? Eu tenho, por exemplo, um cliente lá no Mato Grosso que ele falou assim, cara, o treinamento deu para mim 25% de aumento no meu faturamento. Ele falou assim, cara, mas eu quase nem lembro disso. Ele falou, agora, se tu me perguntar o maior ganho que eu tive, eu vou te dizer que eu estou podendo ver minha filha crescer. Eu tenho tempo, eu faturo 25% a mais e eu estou menos tempo dentro da empresa. Então, eu estou mais tempo com ela, eu tenho mais qualidade naquilo que eu estou fazendo. Então, os ganhos têm a ver, muitas vezes, com essas modificações que têm levado mais tempo, mais objetivos familiares. As pessoas começam a se modificar e elas começam a ter tempo e aproveitar um pouco, usufruir um pouco daquilo que elas construíram, né? Eu vejo também, Fábio, que acontece muito aquela conversão do problema virando a solução.
É porque é uma coisa natural da gente. A gente chega, por exemplo, e fala aqui, qual é o teu problema? Aí o cara fala, meu problema é porque não tem gente. Tá. Sim. E como é que a gente resolve esse problema? Porque ao invés de ficar dizendo que isso não existe, por que tu não cria a solução para esse problema? Sabe que a coisa que eu mais escuto, sabe, Diego, é que não tem gente boa para trabalhar. Mas ao mesmo tempo, cara, para mim isso não faz sentido, né? Eu não tô dizendo que é mentira, sabe? A gente vive numa certa escassez de mão de obra, numa série de coisas. Mas, cara, de verdade, né? Por exemplo, aqui em Rondon do Pará tem 50 e poucos mil habitantes. Eu moro em Marabá, tem, sei lá, quase 300 mil habitantes. Cara, não é possível que não tenha meia dúzia de gente boa para trabalhar, né, cara? Tem que ter, né, cara? Tem que ter, cara. Tem que ter. Então, eu falo que a gente tem se contentado com algumas coisas e a gente fica preso a frases prontas, né? Então, a gente repete aquilo 1 milhão de vezes e aquilo se torna uma verdade dentro da nossa cabeça. Mas o que a gente não se questiona é por que os bons não estão querendo trabalhar comigo? Será que eu sou tão bom assim? Sabe, eu me coloco numa condição que eu sou o melhor e não tem os melhores. As pessoas não estão disputando a minha empresa. Mas por que as pessoas, então, não disputam a minha empresa? Por que elas não... O sonho delas não é trazer um currículo e ser contratado na minha empresa? Cara, a gente tem que melhorar um pouquinho, né? Sim. Então, eu falo que, assim como não há a mão de obra que a gente gostaria de encontrar ali fora, talvez está precisando melhorar da porta para dentro a gestão, a forma de ser. E aí a gente vai conseguir também atrair gente diferente, gente melhor. Né? Eu tenho percebido que as pessoas elas colocam naturalmente, eu acho que isso é uma questão muito importante do ser humano. A gente coloca naturalmente uma desculpa, uma culpa em alguém, numa situação, numa circunstância. Né? Agora, recentemente, houve eleição, tinha gente apreensiva. Não que o mercado não mude, que as coisas não mudem. Tudo muda. Mas a gente vai ter que continuar trabalhando. A gente já passou por situações de um governo ou de outro governo. Não importa o governo que está lá. Nós vamos ter que fazer nosso trabalho. Então as pessoas ficam apreensivas esperando o que vai vir de lá. Não vai vir muita coisa. Tem que levantar e fazer o teu. Então, olhar para o que está externo e botar a culpa lá, não resolve. Porque não é isso que vai salvar o teu negócio ou salvar a tua vida. Mas aquela questão de trazer a responsabilidade para si, né? Exato. E isso é uma coisa que a gente trabalha muito na Dale Carnegie, né? De autorresponsabilidade, né? Nós estávamos, hoje, né, nós estávamos batendo um papo antes aqui. Sim. E estava falando sobre estar na liderança, ser inovador, ser alguém que está desbravando. Poxa, há um preço muito alto que a gente paga por isso. Mas, cara, eu não sei a tua opinião sobre isso. Eu estou disposto, eu continuo disposto a pagar o preço. Eu não quero ser o segundo, não porque ser o segundo é ruim. Não, eu quero ser o primeiro numa comparação comigo mesmo. Eu quero ser melhor do que eu era. Tem gente muito melhor que eu por aí. Então, eu não posso tomar como base o que uma outra pessoa, até porque daqui a um pouco vai que eu chego naquela pessoa. E aí, eu não tenho mais objetivo? Claro que olhar para alguns modelos é importante, mas, cara, e você? Quem você era? Quem você é? Quem você pretende ser? E quem você pretende ser, que talvez seja a coisa mais importante. Hoje mesmo eu estava tendo uma conversa com uma pessoa e a gente estava conversando sobre esse negócio de querer mais, de ousar, de vencer, de querer vencer. E se eu fosse parar para pensar, hoje eu tenho, na minha vida, muito mais do que eu imaginei que eu poderia construir. Sabe? Então, aí, bom, Fábio, tu é rico demais, tu é milionário. Cara, não é isso. Mas eu não tinha perspectiva de ter o que eu tenho hoje de patrimônio. E não importa se é muito ou se é pouco. É para de onde eu sair... Onde eu estou, né? Para onde eu estou. E tá muito mais do que eu sonhei. A tendência natural é parar, né, cara? É dizer assim, bom, tá bom então, vamos usufruir. E não tá bom. Porque se eu não continuo mirando para cima, eu destruo aquilo que eu construí. E eu não dou bom exemplo, né? Então, muitas vezes o trabalho, a gente vai chegar em algum aspecto que o trabalho não é mais para você. É para dar um bom exemplo, é para formar gente, é para dar oportunidade a gente boa. Eu não sei se tu lembra eu sempre falo que às vezes as pessoas esquecem que até em livros infantis tem grandes lições, né? Acho que a Rainha de Copas fala para Alice, né? Fala assim, para você permanecer no mesmo lugar, você só precisa continuar correndo.
E esse ensinamento acho que tá muito baseado nisso aí que tu tá falando. Que às vezes essa parada de você mirar pro alto, de você continuar correndo, é só pra você não ficar pra trás. Sim, Aí você às vezes tem que acelerar ainda um pouco mais só pra você sair do estado onde você está. exato. Mas pra continuar do jeito que tá, é só continuar correndo. E se a gente for parar para pensar, não precisa fazer nenhuma conta muito mirabolante. Hoje, se a gente olhar economicamente, para manter o que você tem que crescer 10%. Isso mesmo. A inflação come tudo. 10%, pelo menos. Então, ou você está crescendo mais do que 10%, ou você está dando manutenção no que você tem. Então, se tu não teve um reajuste salarial de 10%, Tu está diminuindo. Né? É impressionante, né? Algum tempo atrás, não muito, a gente passou por uma pandemia, né? sim. Na pandemia, muita empresa quebrou. E aí teve muita gente que disse, poxa, quebrou por causa da pandemia. Cara, eu acho que muito mais empresa quebrou porque já estava quebrada Isso. e a pandemia só limpou o mercado do que efetivamente quebrou por causa da pandemia. E eu não estou dizendo que ninguém quebrou por causa da pandemia, porque muita gente efetivamente teve esse problema. Sim. Porque foram segmentos muito específicos ou situações específicas. Mas, cara, muita empresa quebrou, já estava quebrada, né? Sim, sim, sim. Ou seja, a pessoa vinha trabalhando só naquele fluxo do que vinha acontecendo. É o famoso vender o almoço para comprar janta. Ou tem, eu acho que ainda vai além, Fábio. Existem muitas situações que é aquele que eu chamo de fio da meada, né? O cara tá ali acostumado a trabalhar daquele jeito, sempre com caixa zero, sempre arriscando, sempre com a lisão, o tempo todo, acreditando que o mundo, esse mundo de Bob aí, que nunca vai acontecer o que aconteceu. E aí... Sempre acontece com os outros, mas nunca comigo. E o cara tá 10 anos fazendo isso e sempre Sim. funcionou. Só que aí nunca imaginava que ia acontecer uma adversidade dessa aí. Mas tu percebe, ó, a gente quando começou, a gente falou um pouquinho de algumas coisas da Dale Carnegie, eu falei que um ponto é a autoconfiança, né? Uhum. Às vezes a gente não percebe, né? Às vezes isso é um excesso de autoconfiança, né? Faz anos que eu faço assim, que eu toco meu negócio desse jeito, vai dar tudo certo. E tá dando. Até que não dá mais, né? Ou seja, o excesso de autoconfiança, ele também vira um certo tipo de arrogância, de prepotência. Sim. Não, comigo não acontece, deixa que eu dou meu jeito. Né? Nós temos exemplos dos mais variados, né? Ó, por exemplo, alguns anos atrás ali caiu aquele avião da Chapecoense lá. Sim. Cara, falta de combustível, um negócio absurdo. Disse que o cara era acostumado a fazer isso. O cara era acostumado, uma certeza que era. O cara não errou na primeira, porque na primeira vez que ele tentou, ele deve ter tentado com um pouquinho a mais, com uma sobra a mais. Ele não tinha o suficiente que era regulamentado, mas ele tinha menos do que precisava. Mas ainda dava para alguma coisa a mais. E ele foi diminuindo, ele foi se ajustando. Economizar grana. Foi economizando mais. Cara, na nossa vida tem coisa que não tem economia, cara. Não dá para economizar. Tem coisas que a gente tem que investir. Tem que investir tempo, tem que investir dinheiro, tem que investir energia. Sabe? Tem que se doar para algumas coisas. Senão a coisa não funciona. E aquela coisa que eu acho que tu falou que é extremamente importante, assim, ficou batendo muito na minha cabeça e às vezes me tira do sério, assim, porque eu percebo que eu fazia muito isso, que é a parada de dar nomes. Dá os nomes, cara. Para de ficar tentando dourar a pílula, entendeu? Dá um nome. Porque a gente gosta de ficar criando nomes bonitos para coisas extremamente erradas que estão fazendo a gente ficar paralisado, que estão fazendo a gente regredir, que estão fazendo a gente não avançar. E a gente fala, que eu sou procrastinador. Não, porra. Preguiçoso mesmo. Preguiçoso mesmo. E aquela palavra tão temida, né? O vagabundo mesmo. Vagabundo mesmo. Pois é, cara. E Fábio, tu foi ensinar isso pra esse homem me esculachou, Fábio. Mas Esse homem quase acabou. Não, hoje, inclusive, a gente tava foi numa discussão dessa, não foi? Que aí o que acontece? Não é que isso gerou um start na minha mente que fez eu observar as coisas do jeito que eu era. O que eu fazia. Eu não aceito mais ninguém ficar fazendo o que eu fazia. Eu preciso que todo mundo seja pessoas que realmente dê nome às coisas. E vamos resolver esse problema juntos. Porque o dar nome a uma situação é admitir que é daquele jeito. Isso. Sabe? Esse negócio de admitir não é uma coisa fácil. É nada. Porque admitir os teus erros, admitir as tuas pisadas de bola, é algo que, cara, que implica de humildade, de autoconfiança também, para saber que dá para dar a volta, né? De não ter medo de se expor. Sim. Então, dar nome a uma coisa, para mim, é o primeiro passo para a gente Sim. poder se livrar dela se tá errado, né? Sim.
É porque, por exemplo, às vezes a gente não entende que você assumir é um sinal de coragem. E não assumir é um sinal de covardia. É verdade. Não é? E a gente pensa, na verdade, e às vezes as nossas emoções, elas querem mostrar que é o contrário. Que não, se eu assumir, eu vou mostrar fraqueza. E não é fraqueza. Não, é muito mais coragem, né? É. E muito mais uma pessoa que está disposta a resolver aquilo do que alguém que está escondendo, né? Tem uma coisa que eu sempre falo quando a gente conversa sobre liderança, que às vezes a gente pega alguns líderes que meio que passam pano, dão uma escondidinha nos seus erros. Cara, não adianta esconder. Quando você percebeu que tá errado, as pessoas ao teu redor já perceberam 5 meses antes. Sim. Então não adianta esconder o erro. Tem que Fábio, admitir ele e tratar. Teve uma vez que eu cometi um erro com um amigo meu, Serjão. Serjão, meu amigo. Ele provavelmente vai assistir. Ele curte muito Dale Carnegie e tal. Aí ele pegou ele falou... Eu cometi um vacilo com ele, né? Eu tinha tomado uma cerveja e fiquei meio alegre demais. Eu perco os limites, né? De brincadeira e tal. Brincadeira muito pesada. No dia eu lembrei que eu cometi um erro com ele. Cara, quando ele chegou na loja de manhã cedo com aquela cara ruim, só que eu tenho muita facilidade de pedir desculpa e pedir perdão. Eu falei assim, ô meu amigo, me perdoa, cara, eu não devia ter feito aquilo com ele. Ele falou, não, eu vim aqui foi pra brigar. Não, pedir desculpa não vale. Não, eu vim aqui porque os caras às vezes vêm achando que a gente vai ficar tentando justificar, emendar. Eu falei, não, mas eu fiz aquilo. Não, cara, eu cometi um erro e pronto, acabou. Vai fazer o que agora? Por que tu não falou isso 20 minutos depois de eu dar uma brigada com Foi mais ou menos isso que ele tentou fazer. E assim, e as pessoas estão esquecendo, Fábio, eu acho também que as questões emocionais também têm influenciado muito isso, de que, cara, não há demérito nenhum, não há fraqueza nenhuma em pedir desculpa, em pedir perdão. Muito pelo contrário, né? Eu acho que é até um sinal de força de alguém superior. Quem sabe pedir desculpa, mas a desculpa verdadeira, não aquela para apaziguar a situação naquele momento, né? Ou então a desculpa para calar o outro. Só para amenizar uma situação e se sair melhor. Não, é aquela desculpa verdadeira de ver, pô, errei, tudo bem, faz parte, mas o que nós vamos fazer junto para construir a partir daqui? Né? Tem um princípio do Dale Carnegie que eu gosto muito, que ele fala, tente tirar proveito das suas perdas. Cara, a gente tem que aprender com alguma coisa. Cara, tem coisa que vai dar errado. Mas se eu não tiver a capacidade e a humildade de olhar para aquilo que deu errado e tirar uma lição dali, tirar um aprendizado, cara, eu vou quebrar a cara de novo na mesma coisa. Mesma coisa. Então, aprender com os erros é algo que deveria ser padrão, né? Mas é algo que não é fácil de fazer, então a gente vai se desenvolvendo, né? Quando a gente se pega cometendo, às vezes, os mesmos erros de forma repetitivas, né? Eu sempre observo algumas coisas, e observo isso nos participantes em sala, observo na minha vida. Tem coisas que parecem que são cíclicas, né? Sim. E eu já me perguntei em alguns momentos da minha vida, pô, mas de novo isso, cara? Comigo? Parece que é só comigo. E a verdade é, de novo, porque tu merece. Né? Ninguém tem mais nem menos do que merece, essa é a verdade. Você tem proporcional aquilo que você entrega. Aí tu diz, mas de novo o mesmo problema? Claro, você não resolve o problema, você fica fazendo paliativo para o sintoma. Aí o problema volta. Enquanto tu não resolver, ele tá ali e ele vai se manifestar de tempo em tempo. Cara, eu acho que seria interessante tu dar um exemplo de como é essa solução paliativa de um problema específico e claro, para que todo mundo que estiver assistindo a gente entenda mais ou menos o que é essa solução paliativa de um problema específico. Ó, vamos pegar um exemplo de negócios. Muitas vezes as pessoas pensam assim, ó, poxa, a empresa está indo bem. Aí, de repente, o faturamento dá uma estagnada ou ele dá uma queda. Aí as pessoas muitas vezes se apavoram e dizem, ó, temos um problema, né? E a verdade é que temos um problema mesmo. Porque o faturamento foi feito para continuar crescendo e não estagnar ou cair. Só que isso é só um sintoma. O problema, efetivamente, não é que o faturamento parou de subir ou que ele está caindo. Esse não é o problema. Como as pessoas tratam este como o problema, é como dar um antitérmico para alguém que está com febre. Você dá o remédio, a febre baixa. Mas a febre é um sintoma, ela não é uma doença. Ela só está dizendo que há algo errado em outro lugar. E ela te mostra que para ficar atento e investigar. Uma queda de faturamento é a mesma coisa. Ela é como uma febre. Só que aí a gente dá um antitérmico para a febre e na empresa a gente faz uma promoção.
trabalha um pouquinho mais, pensa numa solução diferente e até resolve, né? Momentaneamente. Então, no mês seguinte, você vê o faturamento estabilizar de novo, voltar a crescer e a gente relaxa. Quer dizer, tá tudo bem. Bom, no período que tu tomou antitérmico também, tá tudo bem. Os sintomas diminuem, parece a febre recuou. Só que terminou o efeito, passou o efeito, efetivamente o problema volta. Por quê? Porque o problema sempre esteve ali. Então, muitas vezes, quando a gente olha para isso, o faturamento caiu, bom, tá, mas que decisões nós tomamos? O que a gente está fazendo? Nós deixamos faltar produto? O atendimento ao cliente está bom? Bom, aí eu tenho que fazer uma investigação, aí é como fazer exame, né? Uhum. Aí eu tenho que fazer uma bateria de exames para entender o que está funcionando e o que não está funcionando. Quando eu descobrir o que está errado lá, eu trato da coisa correta. E aí a gente não volta a ter o problema, pelo menos por aquela causa. Pode ter o mesmo sintoma por outra causa. E eu acho que esse é o grande ponto assim, que as pessoas confundem. Então, como naturalmente as pessoas estão olhando para os outros ou para as circunstâncias, então é mais fácil dizer, olha, a pandemia me quebrou. Olha, a troca de governo fez diminuir meu faturamento. Não, mas é que os impostos... Cara, mas nós não temos como fugir disso. É a regra do jogo. É a regra do jogo. Então, é como se nós estivéssemos olhando da porta para fora e botando a culpa em um monte de coisas que estão externas. Mas da porta para dentro, cara, tem dinheiro sendo jogado no lixo, tem desperdício, tem ineficiência de tempo, tem uma série de coisas acontecendo que são muito mais sérias e estão sob o meu controle. Porque uma conta que a gente não faz, às vezes, é assim, todo mundo quer vender mais. E eu acho que a gente tem que pensar nisso, tem que perseguir isso. Mas a gente não pensa muitas vezes que para cada R$1 que tu vende, vai lá, se tu tem uma margem de 30%, tá te sobrando 30 centavos. Mas para cada R$1 que tu economiza, é R$1 no caixa. E as pessoas estão desperdiçando recurso dentro do negócio e aí não sabem onde é que vai o lucro. Então, tem coisas que a gente vai vendo que são problemas empresariais, sim, mas eu sempre volto de novo. Bom, como é que resolve esses problemas empresariais? Bom, resolvendo a cabeça do gestor, né? Aquela parada da escada, né? Eu falo, pô, a escada varre de cima para baixo, né? Então, tu começa a organizar a cabeça do gestor e as coisas começam a mudar. Né? Você falou agora, a gente estava falando desse negócio de dar nome para as coisas, admitir, assumir. E que você não permite mais que pessoas que estão ao teu redor também ajam como você agia anteriormente. Ou seja, quando aquilo te modifica, é inevitável. Todo mundo que está contigo vai se mudar junto. Porque tem influência, tem liderança aí. Né? Então, quando você toma uma decisão, você acaba tendo vai espalhando essa decisão, vai dando reflexo em muito mais coisas, né? Do que às vezes a gente imagina. A gente não tem noção do quanto a gente lidera as pessoas. Do quanto a gente é exemplo, positivo ou negativo. Mas tem muita gente olhando. A gente não percebe. Fábio, hoje, no caso do treinamento da Dale Carnegie, como fica a questão assim de qual um benefício que tu me diria assim que seria interessante para um empresário falar assim, pô, vou colocar o cara que trabalha com o meu colaborador para fazer o treinamento. Vale a pena, não vale a pena? Me conta um pouco disso aí. Vende teu peixe. Faça teu marketing. Cara, eu sou bem sincero em dizer. Quando alguém me procura para o treinamento e a pessoa diz assim, olha, eu gostaria que o meu colaborador fizesse, meu gerente fizesse o treinamento. Eu sempre digo para a pessoa assim, venha você primeiro. Ou venha junto. Uhum. Mas não ele primeiro e você depois. Uhum. Por que isso? Porque primeiro que você tem que saber, como o método da Dale Carnegie é diferente, ele mexe com muita coisa que é diferente, você tem que saber o que acontece lá para poder até cobrar resultado, desempenho. Senão, como é que você tem uma conversa? Como é que ele te presta contas do avanço dele? Como é que eu te presto contas? Porque quando eu tenho alguém que é funcionário de uma empresa que está fazendo treinamento, esse gestor da empresa ele vai acompanhar o projeto dessa pessoa ao longo do treinamento. E há prestações de contas no meio do caminho. Então, como é que eu venho prestar contas do trabalho que eu estou fazendo? Como é que eu venho te pedir, às vezes, alguma ajuda de comportamento, de ajuste que você tem que fazer para que o desempenho daquela pessoa melhore no trabalho? Se você não teve lá. Não faz sentido, né? Então, e parte desse pressuposto que a gente estava falando antes, que é mais fácil botar a culpa nos outros do que em mim.
Então, quem está querendo investir em alguém, mas não está querendo ir lá junto, está dizendo que aquela pessoa tem um problema que ela tem que se melhorar. Mas eu não preciso. Isso. Não, então você é o cara que mais precisa, né? Lamento informar. Você Tipo tem que vir isso. antes. Quando você achar que você não é um problema, eu acho que aí... Aí que você é um problema. Então, o que a gente sempre tem feito culturalmente é treinar os gestores primeiro, e ou junto com as pessoas, ou elas vêm depois. Né? Então, isso muda. O resultado muda em vários aspectos. Porque ao gestor mudar algumas coisas no comportamento dele, na forma de liderar, automaticamente um monte de coisas se conserta na empresa. E aí a gente tem uma noção real do que precisa trabalhar com aquela equipe. Porque a interferência que vem de cima já está ajustada, né? Eu tive uma situação uma vez lá no Mato Grosso, que uma gestora de uma faculdade lá, na época, me chamou para fazer um orçamento. Ela queria fazer um treinamento em company. Sim. E, pô, na época, cara, nós estamos falando assim, de um valor bem expressivo, assim. Era para treinar muita gente, era bem expressivo. E, sabe, eu não sou de ficar jogando faturamento fora. Mas aí ela chamou, a gente conversou e foi feita uma proposta. E ela falou assim, não, o valor é considerável, mas a gente já teve boas referências de vocês e tal. Eu acho que dá pra gente fazer. E ela falou assim, quando é que dá pra começar? E eu falei, bom, nós estamos à disposição para começar. Quem define é você. Só quando é que você pode começar? Ela falou assim, não, é que é para os meus professores, é para os coordenadores de curso. Eu falei, eu não vou participar. Eu falei, então, desculpa, mas nós não podemos fazer. Eu falei, não, mas é que eu não participo. Então, desculpa, mas não vai dar. E a gente recusou o trabalho. Porque não adianta, cara. Não adianta a gente ir lá e fazer todo um trabalho, sendo que o principal problema do lugar era ela. Então, ela não participa junto, ela não muda. Todo o trabalho que a gente faz... Pra dar um quadro na parede. Era para botar um quadro na parede e justamente para falar mal da gente. Porque depois ia dizer, pô, pagamos tantos R$1.000 e não funciona. Cara, eu tenho essa preocupação muito grande com o nome da empresa que eu represento. Não é à toa que a Dale Carnegie vai fazer 111 anos de mercado, sabe? Tem uma estrutura muito grande por trás, tem todo um trabalho muito sério, né? O Dale Carnegie faleceu em 1956. Cara, nós estamos falando de uma empresa que já tem mais tempo praticamente funcionando sem ele do que com ele. Sim. Então, o cara deixou um legado aí pra gente, nós não podemos jogar isso no lixo, né? Fábio, e aqui tu atribui, cara... A primeira pergunta, na verdade, é o que o treinamento Dale Carnegie se difere de outros treinamentos e aqui tu atribui tanto tempo de mercado? Cara, eu acho que a grande diferença do treinamento para outros métodos é justamente a mesma resposta para as duas perguntas. Para mim é porque a gente trabalha a parte de comportamento e de atitude. E, cara, vai passar o tempo, não importa quanto tempo vai passar, a gente vai ter problema de comportamento e atitude. É muito interessante isso, porque se a gente parar para pensar, eu não sou a mesma pessoa que era quando eu comecei a trabalhar com Dale Carnegie. Bom, eu não sou a mesma pessoa quando eu comecei o treinamento como participante. Quando eu terminei, eu era outra pessoa. Bom, eu comecei a trabalhar com Dale Carnegie, eu dei algumas turmas, eu já não era mais a mesma pessoa. Bom, 13 anos depois, eu sou outro Fábio. Né? A gente está terminando aqui a primeira turma aqui da cidade de Rondon, já está montando a segunda turma, e a segunda turma vai ter um instrutor diferente que a primeira teve. Eu disse, pô, Fábio, vai vir outro cara aqui dar o treinamento? Não, vai ser eu mesmo. Mas eu não sou a mesma pessoa. Então, a cada desafio, a cada situação, você se transforma numa nova criatura. E essa nova criatura, ela tem coisas a se trabalhar de novo. É como se você subisse um degrau. No degrau de cima, os desafios são maiores. Sei lá, para quem gosta de jogo, fazendo uma analogia com o jogo, cara, passou de fase. Só que cada fase tem um desafio diferente. Tem um chefão mais difícil para matar lá no final. E aí, aqueles mesmos problemas que você tinha na fase anterior, eles voltam a aparecer, só que agora num outro nível. Então, nós, a vida inteira, vamos ter problema de autoconfiança.
Você resolve eles e passa a tomar decisões, a ter conversas que antes você não tinha. Bom, mas aí, naturalmente, com mais confiança, você conhece gente diferente. O teu negócio cresce, a tua empresa muda. Você tem acesso a outro mundo. Bom, nesse outro mundo, você é pequeno de novo. E você vai ter problema de autoconfiança de novo, tem que desenvolver. Então, essa questão de trabalhar coisas essenciais do ser humano, para mim, é o que difere o Dale Carnegie dos outros métodos. Né? Eu acho engraçado que, não que a pandemia tenha feito isso, mas na pandemia ficou mais escancarado como a cabeça do ser humano funciona. As pessoas preferem o que é fácil e não o que é melhor. Sim. Isso é da natureza. E aí, em época de pandemia, surgiram muitas situações onde as pessoas estavam vendendo fórmulas prontas, né? Então, faça isso e você vai ficar rico rapidamente. Isso. Ou seja, tem método para tudo na vida. Só que é fórmula pronta, né? Eu nunca vi fórmula pronta funcionar, né? Sim. Até porque, se a gente parar para pensar, vamos dizer que tivesse uma que funcionasse. É como uma receita, sei lá, de um bolo, de uma comida. Se pegar os mesmos ingredientes e colocar na tua mão e na minha, com a mesma receita aqui, a gente faz, bota no mesmo forno. Quando sai, tá diferente. Sim. Ou seja, é o teu jeito de fazer, é o teu toque de fazer. Com os mesmos ingredientes, mesma qualidade, tudo. E não sai igual. Então, essa coisa de ter uma fórmula pronta do sucesso não existe. Então, o que a Dale Carnegie trabalha? Ela trabalha, essencialmente, você entender onde é que você tem que ser melhor. É o teu projeto. É nós entender qual é o teu próximo passo. É o que tem que resolver agora. Então, não tem nada de vem pra cá que você sai com tudo resolvido. Não, você sai entendendo as Arrasta coisas. pra cima. Você sai entendendo onde tem que mudar, muda muita coisa e sai dali entendendo que vai ter que continuar nesse caminho porque É uma tá constância. só né? começando e é uma constância, não vai parar nunca, né? Acho que esse é o grande ponto, cara. Bacana. E, Jair, tem pergunta do Instagram aí, cara? Moço, deixa ele falar mais um pouco. Agora é tua. Então, faz uma pergunta aí que tu acha que vai melhorar a tua vida aí. Pra tu ser menos irresponsável. Faz aí. Não sabe. Bora logo, cara. Aí o cara, meu Deus, eles chamam o cara de. O menino. Aí os caras. Hã? Aí, ó, tá vendo? Ó? Não tá. Meu telefone tá descarregado. Cara, o que tá acontecendo? Bicho! Meu Deus, cara! O cara é rodeado de carregador, Fábio. Casa de ferreiro, espeto de pau. Literalmente. Tinha muita piada boa pra essa frase aí, mas eu tenho que. Vai que tem crianças assistindo, né, cara? E quando é que vai ser a próxima turma, Fábio? A próxima turma aqui de Rondon começa no dia 9/9. Uma turma de sábados à tarde. Né? São 12 encontros, uma vez por semana. Né? Então, nesse caso aqui em Rondon, sempre sábados à tarde. Eu sei que sábado, muitas vezes, é o dia do descanso, mas é um momento de autoconhecimento, é um momento de olhar para os seus negócios, é um momento de desenvolvimento. Né? Então, eu venho de coração, né? Em geral, a gente não consegue montar turma de sábado. Quando eu vim aqui a Rondon e a gente começou a prospectar, e aqui eu tenho que fazer um agradecimento especial ao Ivan, lá da Geoflorestal, que foi a primeira pessoa aqui de Rondon que foi fazer o treinamento. Ele ia a Marabá toda semana, foi 12 semanas para lá. Depois foi o Lucas, aí depois foi a Kézia, o Ivan foi acompanhar, ser assistente da turma. E aí um dia ele falou, poxa, eu queria que minha equipe fizesse, mas seria legal que tivesse lá. Como é que a gente faz? Eu falei, cara, me ajuda a montar a turma que o treinamento acontece lá. E assim, toda vez que te ver aqui, cara, já saber que tu sobreviveu a essa estrada, porra, cara, a estrada de Marabá pra cá não tá boa não, né, cara? Ah, cara, mas eu vou te falar que tá melhor do que pra Parauapebas, hein? É mesmo? Bem melhor. E eu tô vindo pra cá rapidinho, nem reclamo não. E aí, nas vindas pra cá, o pessoal aqui comentou que sábado seria um bom dia, que ficaria melhor. Eu falei, bom, se vocês topam trabalhar no sábado, à tarde, eu não vou me opor a isso, né? Sim. E aí saiu a primeira turma e a segunda a gente vai fazer sábado de novo. Bacana. Muito, muito bom, cara. Sério? Sério, velho? Cara, eu curti, bicho. Hã? Ainda bem que tu falou, cara. Que tá doido se tu não fala, meu amigo. Eu só ia ficar aqui admirando a roupa do cara, pô. Não, pô, tô pra pedir pra ele rolar 2 vezes naquele chão pra ficar um pouquinho mais bonito. Manda aí, Davi.
Tá vendo como minha equipe é bacana? Engraçado. Esse menino tinha que ser comediante. Essa é piada de humor negro, né? Tá vendo? As câmeras, né, cara? Eu sei como é que é. Qual o maior obstáculo para quem decide alavancar a carreira? Essa é uma boa pergunta, sabe? Eu acredito que o maior obstáculo seja a própria pessoa, por incrível que pareça. Não há nada que pode impedir a gente de fazer o que a gente quer. Eu vou usar uma frase que eu gosto muito, que é do Peter Drucker, que para mim é referência, né? Sou fã. No quesito administração, gestão. Ele diz que o maior erro dos gestores é fazer o que quer e não o que deve ser feito. Então, eu acho que aí está o grande entrave para o avanço. A gente faz de verdade. Eu brinco que a gente é tudo criança birrenta, né, cara? O adulto é só uma criança que paga pelo seu próprio doce. Né? Tipo Porque a gente faz birra igual, briga, e contesta, e luta contra as coisas. Cara, não dá para fazer o que a gente quer. Adulto não tem que gostar ou não gostar. Adulto tem responsabilidade, tem que fazer. Então, quando a gente pega esse espírito de a responsabilidade é minha, dá para cá que eu resolvo, cara, nada segura. É igual a gente vive a era das que as pessoas ficam falando, você tem que ser livre, você tem que fazer o que você quer. Fazer o que você quer, rapaz. Desde quando o mundo, a vida é de fazer o que quer. E mesmo se você fizesse o que você quer, automaticamente você viraria escravo da tua vontade. Pois é. Não há essa liberdade vendida, né? Outra frase que é muito comum, a gente escuta, as pessoas dizem, trabalhe com o que você gosta e você não precisará trabalhar um dia só na sua vida. Cara, não é por aí as coisas, não. né? Se fosse, por exemplo, eu amo o que eu faço, cara. Mas, bicho, tem dia ali que eu tô de saco cheio, cara. Claro, tem os desafios da coisa, Sim. mas você entende assim, ó, ainda que você ame o que você faz, 90% do tempo, ele é composto por coisas que você não são agradáveis de fazer. Sim. Ou seja, se você não aceita fazer a parte que não é boa de fazer, você não tem o direito de usufruir dos 10% bom. Sim. Você não curte aquele momento, porque você está de saco cheio, está brigando com a parte ruim. Então, não tem a ver com gostar do que faz. Tem a ver com pegar para fazer e fazer bem feito, independente do que seja. E adulto aprende a gostar. E aquela coisa, se tem uma parte que tu não tá gostando, já começa a treinar alguém pra fazer ela. Cara, tem dia que eu tô ali, Fábio, eu falo assim, Davi, vai lá, cara. Que a minha cabeça já não aguenta mais. Mas tem dia, cara, que eu não sei, o atendimento ao público, ele vai te sugando ao longo do dia assim, cara, que você vai chegando ao final do dia assim, cara. Se eu imaginasse que eu fosse um cara que tivesse passando fome, eu estaria seco, cara. Saca? Cara, tem dia assim que é maçante, cara. É maçante. Eu vou dizer um negócio que pode até parecer polêmico, mas já que a gente tá falando de frases que as pessoas falam. Cara, as pessoas falam que o cliente tem sempre razão. Não tem, cara. Não é assim. Então, ele tem razão até ele ter razão. Agora, quando ele não tem razão, ele não tem. Não quer dizer que eu tenho que ser grosseiro com ele, que eu posso fazer qualquer coisa. Não, o cliente continua sendo o bem mais precioso do negócio. Porque se não tem cliente, não tem negócio, não tem empresa, não tem nada. Mas levar ao pé da letra que o cliente tem sempre razão, cara, as pessoas vão fazer o que elas quiserem. E não é assim que funciona, né? Eu gosto muito daquela frase do Peter Drucker, que ele fala que ele distorce aquela frase que a universidade que deixou, que a universidade criou a frase: o principal objetivo de uma organização é gerar lucro. Aí Peter Drucker vai lá e reformula essa frase e fala: o principal objetivo de uma organização é gerar clientes. E eles trazem o lucro. Né? Gerar clientes e ele ter razão são coisas diferentes. A consequência como lucro muda tudo. Até porque conforme o teu negócio vai crescendo, gradativamente, você tem que ter a capacidade. E aí as pessoas podem dizer assim, mas qual é a técnica para fazer isso? Não é a técnica, é a capacidade. Porque aí tem a ver com autoconfiança, tem a ver com um monte de coisa também. Tem a ver com uma comunicação melhor, com saber lidar com gente. Você tem que ir demitindo alguns clientes. Porque tem cliente bom, tem cliente que não é bom. Então, no começo, todo cliente eu tenho que trazer para dentro.
Mas chega num ponto que você não consegue mais absorver tudo que o mercado te traz. Cara, essa hora é a hora de começar a selecionar. Nós vamos ficar com quem paga melhor, nós vamos ficar com quem não dá trabalho, e não quer dizer que eu vou brigar com os outros, né? Mas é uma seleção natural. Se a gente não tem tempo para todo mundo, porque é humanamente impossível, eu tenho que destinar o meu tempo para os melhores, né? Imagina só, chegar lá para um cliente e falar assim, você tá demitido. Não, mas não é assim, é porque... tu entendeu o que o Fábio falou, né? É porque a gente chega um momento da vida, cara, que tem cliente, cara, que é muito abusado, cara. Muito abusado. E assim, você acaba se tornando uma... Eu, por exemplo, eu tenho um problema comigo, eu tenho um problema seríssimo. Porque eu começo meu dia muito bem. Muito bem mesmo. Só que aí eu vou sendo minado ao longo do dia. Aí chega o cliente que o celular quebrou sozinho. E aí tu fala assim, meu Deus do céu. Celular quebrou sozinho. Sério, sabe, assim, aí você vai vendo, assim, pessoas tentando tratar você com desonestidade, pessoas não tratam você com... É porque como eu tô na profissão periférica, as pessoas não tratam a gente com devido respeito, às vezes. Ele fala, por que com um médico você trata com respeito, você confia no que ele fala, e quando eu falo, você tem que discutir comigo, você tem que duvidar do que eu tô falando, sendo que, às vezes, eu falo isso com muita honra. Às vezes eu estudei mais que um médico, a minha área, Sim. que eu trabalho com isso desde os 15 anos, eu não conheço um médico que trabalha desde os 15 anos. Tu conhece? Entendeu? Tem uns prodígios aí de Não, rápido. então eu estudo a minha profissão desde meus 15 anos, assim, para tentar levar pro meu cliente a melhor informação mais útil possível para que ele não perca tempo com a minha área. Você só confia, faz o que eu falei, se der errado, você me cobra. E dá tudo certo. E eu sempre falo, brinco com os meus clientes lá, eu desafio você me ouvir e dar errado. Se der errado. Mas é uma cultura também que a gente tem, Diego, de não valorizar o serviço, né, cara? Uhum. Aqui no Brasil se valoriza demais o produto e pouco o serviço, a prestação de serviço. Se tu olhar, por exemplo, nos Estados Unidos, é justamente o contrário, né, cara? Eles valorizam muito o serviço. O produto não vale nada, mas o serviço é caro. E eu acho que um dia nós vamos chegar lá, de ter alguma coisa similar a isso aqui. Sim. Tem que mudar muito culturalmente, mas a gente tem que passar a valorizar mais o serviço. Porque o serviço é tempo investido, né, cara? Sim. E tempo, para mim, é o recurso mais valioso que a gente tem na vida. Ninguém tá ficando mais novo, tá todo mundo ficando mais velho, né? O tempo tá passando. Ladeira abaixo. A coisa só tende a piorar, né? E quando eu olho para isso, eu tô sempre procurando perceber onde é que a gente tem que ser mais eficiente, cara. Porque junto com o tempo passando, vem experiência. São erros que você já cometeu que, cara, não dá para cometer de novo, sabe? Não é que... Sabe que as pessoas falam que errar é humano, mas errado às vezes permanecer é burrice? Eu não digo que não é uma burrice, mas eu prefiro trocar essa palavra. Eu costumo dizer que é uma escolha. Cara, errou uma vez. Tu sabe que vai dar errado. Tu escolheu fazer de novo, cara. Se tu escolheu, cara, paga o preço das consequências. Então, e aí tem uma coisa que eu vejo, já que a gente tá falando de tempo, eu percebo que a gente gasta tempo demais com as pessoas erradas, cara. É uma coisa interessante. Né? A gente tá falando de demitir, às vezes, um cliente. Cara, como é que demite um cliente? Gastando tempo com o cara certo. Porque quando tu gasta tempo com o cliente bom, não sobra tempo para gastar com o ruim. Ele naturalmente sai. E por que eu tô falando isso? Porque, às vezes, o cara que mais te dá lucro, que menos te dá trabalho, como Suga um todo, você. que menos suga você, é o cara que tu não tem tempo para ele, cara. Tu não consegue ir lá tomar um café com o cara e te relacionar com ele. E ele só te mandando trabalho. E ele ajudando tua empresa a crescer, aumentando teu faturamento. E você não tem tempo para ele. Por quê? Porque tu tá gastando tempo com o cara que tá brigando pelo centavo de desconto e ele não sai de cima de ti lá e ele não dá valor pro teu trabalho. Porque esse cara, ele gasta 3 vezes mais tempo, o teu tempo. Ele suga 3 vezes mais. E aí, esse é o tempo que tu deveria estar investindo no outro cara, no cara que está todo dia mandando serviço, no cara que é parceiro. Então, a gente começa a dar o tempo que deveria dar pro cara bom pro cara ruim. Uhum. Por consequência, um dia alguém dá o tempo pro cara bom. E ele vai. Ou seja, tu vai ter uma perda de clientes naturalmente. E vai acabar Sai do perdendo o bom. quantitativo, vai pro qualitativo, né? Então, se você não estiver atento a isso, você começa a perder os bons e ficar com os ruins. E aí os ruins, a gente já sabe onde vai parar, né?
pouco retorno e muito trabalho. Trabalho. Mais pergunta aí do Instagram. Fábio, qual conselho você entrega hoje para um jovem que está iniciando a vida? Faixa de seus 20. Pô, cara, essa pergunta, assim, um jovem... Fiquei velho agora, hein? Não, tu te arrebentou, Ah, Fábio. arrebentou Não, agora. ele vai ele nem Ele não respeita alguém de terno. diz que o terno já era de certo Porra, respeito, velho. né, cara? Agora fiquei muito velho, né? Cara, sabe que às vezes as pessoas pedem assim, ó, qual é a faixa de idade para participar do treinamento da Dale Carnegie, né? Nós até temos um treinamento focado para jovens, né, para adolescentes e tal. Mas quando tá na casa ali dos 17 anos para frente ali, já vem para turma adulto, né? E eu tive a oportunidade de treinar jovens de 17, 18 anos em turmas com outras pessoas mais maduras, outros empresários. E foi muito legal, assim, porque o que esses jovens estavam procurando? Eles estavam procurando um direcionamento profissional, alguns já tinham muita noção do que eles queriam, né? Vou pegar um caso específico. Eu treinei uma menina, ela tinha 17 anos e ela estava decidida que ela queria passar no vestibular de medicina. E, cara, o que melhorou o desempenho daquela menina foi um negócio absurdo, em termos de autoconfiança, de tomada de decisão. Então, ao ponto dela se organizar para os vestibulares sem que a mãe dela participasse dessa organização e ela correr atrás do que ela precisava. Então, uma pessoa que não era preparada para estar fora daquele ambiente familiar, ia ter que morar sozinha, se construiu um profissional, um ser humano mais forte ali, e ela passou no vestibular muito brevemente, depois do treinamento, e está cursando, né? Então, se eu fosse dar algum tipo de conselho para algum jovem, eu diria que você deve investir em você mesmo, em se conhecer e ter um bom projeto, ter uma boa meta. O que eu percebo nas pessoas é que não é só no jovem. Está faltando até para os empresários. Está faltando objetivo, está faltando meta, não tem projeto. Então, vale para todo mundo, mas para o jovem talvez esse seja o que mais tenha tempo de aproveitar isso e construir alguma coisa maior, porque ele tem mais tempo de vida. Mas se você não tiver um projeto, você não tem nada. Tem que saber para onde está indo. Se souber, metade do caminho está feito. Aqui tu fica todo tímido, né? Aqui tu fica todo tímido, né? Qual a faixa etária que tem o melhor aprendizado e o aprendizado mais dificultoso? As duas faixas etárias. Para falar a verdade, assim, ó, não existe, tá? Não tem uma faixa etária mais difícil de trabalhar. Ó, vou pegar os extremos, né? Eu já treinei gente de 16, 17 anos e já treinei gente perto dos 80. É mesmo? E aí, às vezes, as pessoas pensam, pô, mas o que um cara de quase 80 anos faz dentro de uma sala da Dale Carnegie? Que desempenho ele quer melhorar? Cara, todos, né? Porque os problemas que esse cara tem são exatamente os mesmos que o de 17 tem. Aí você, não, mas é que um tá iniciando uma carreira profissional, o outro tá terminando. E acabando com os netos. Mas a questão é que, não, de novo, assim, não tem a ver com a carreira profissional. Tem a ver com a vida daquela pessoa. Então, os mesmos problemas de autoconfiança, de relacionamento, de comunicação que aquele idoso tem, aquele jovem tem. São momentos diferentes da vida, são projetos diferentes que eles têm. Coisas específicas que nunca foram tratadas. Com coisas que não foram tratadas. Então, são projetos diferentes, mas são exatamente os mesmos pontos para trabalhar no treinamento. Então, eu falo que não é uma questão de idade que vai ter um melhor proveito ou um proveito menor. É muito mais uma questão da pessoa estar aberta e querer mudar. Querer algo maior para ela. Essa semana mesmo, eu tive uma conversa com umas pessoas e eu falei, olha, se eu fosse dar uma dica, eu diria, o que te falta, né? Falei para essas pessoas, o que falta para vocês é uma atitude vitoriosa. O que é uma atitude vitoriosa? Cara, é vontade de vencer mesmo. É vontade de botar um número bem maior, daquele tamanho que eu não sei como é que eu vou fazer para chegar lá, e você não parar de trabalhar enquanto você não alcançar. Às vezes é isso que falta. Então, se a pessoa tiver isso, não importa a idade que tem,
vai trabalhar e vai funcionar e vai ficar feliz. Como é moldar essas pessoas? Vai ter aquela pessoa que é bem cabeça dura, né? Que não aceita aquilo que tu fala e que sempre vai querer seguir a própria coisa, igual tu tinha falado anteriormente. Sabe, isso também é bem interessante. Porque, na verdade, a gente, dentro do treinamento da Dale Carnegie, acaba não tendo muito tipo de problema com gente resistente. Porque o cara tá lá pra isso. O cara que já entra dentro de um método como o método Dale Carnegie, é um cara que ele já entra lá disposto à mudança. Diz, bom, mas não tem nenhuma resistência? Não. Todo mundo tem. Eu tenho as minhas. Mas elas são muito mais sutis. Para quem está dentro de um tipo de método, de uma sala dessa, é muito mais sutil. Em geral, o cara que vai resistir lá dentro, ele resiste para entrar e ele já não entra. Então, o método da Dale Carnegie ele acaba sendo seletivo nesse aspecto também. E como ele é muito por indicação, né, não que seja só por indicação, mas a indicação é o ponto mais forte dos participantes estarem dentro de uma sala, acaba que quando as pessoas que estão lá dentro, elas acabam observando os seus amigos, seus parceiros, suas equipes, os seus fornecedores, né, todo aquele público que está ao redor dela, a pessoa começa a observar e ela já sabe para quem o treinamento faria diferença na vida e para quem não faria. Então, as indicações já vêm muito mais pontuais, elas já vêm mais acertadinhas. Já vem com filtro, né? Já vem filtrada. Então, quem faz esse filtro para mim acaba sendo meu cliente, né? Ele me diz quem é que aproveita aquilo e quem não aproveita, baseado também na experiência, no convívio que ele tem com essas pessoas. Bacana. Fábio, antes de um aluno ir para a sala de aula, antes dele se matricular no curso, tem alguma coisa que ele tem que ser trabalhado até ele decidir ir para o curso? Pré-requisito. Algum requisito para ele poder participar do curso ou simplesmente, eu quero fazer, eu posso ir? Não, a princípio todo mundo pode participar, né? Eu particularmente sempre gosto, é uma característica minha, eu gosto de conversar, em geral, com a maioria dos participantes antes de estar na sala. Então, se não fui eu que vendi, se eu tiver a oportunidade de uma conversa antes, eu vou ter. Às vezes não tem como, mas a equipe toda que trabalha comigo está muito preparada para também ter um entendimento, né? Para que a gente não corra o risco de vender para alguém que a gente não vai conseguir dar para essa pessoa o tipo de resultado que a gente pode, né? Essa é uma autocobrança muito grande minha. O participante vai para a sala e ele vai lá para resolver as coisas dele. E a gente tem até um limite onde a gente consegue ir com o participante. Então, a nossa parte nós vamos fazer, nós vamos até o limite, até o extremo que dá para ir, né? Mas eu preciso do outro lado que a pessoa esteja aberta e disposta a isso, né? Então, esse pré-filtro ou algum pré-requisito não existe muito definido. Mas a gente sempre procura ter uma conversa para alinhar, né? Como eu falei antes, às vezes tem uma questão de uma empresa que vai mandar pessoas da equipe, esses eu faço questão de conversar com as pessoas antes, até para entender, porque às vezes é um investimento do meu cliente, né? O agente pagador lá é o meu cliente. Aquela pessoa que vai fazer o treinamento naquele caso é o meu participante. Mas eu devo satisfação a quem está pagando a conta, né? Então, eu não quero que a pessoa faça um investimento, tenha uma despesa e não um investimento, né? Porque se mandar uma pessoa lá que não vai aproveitar, é uma despesa, não é investimento. E treinamento é investimento, não é gasto. A gente tem que ver isso como investimento cada vez mais. Porque se a gente não tiver disposto a investir para estar dentro de um ambiente onde a gente pode errar e nos custar só o que foi gasto com o treinamento, porque essa é a verdade. Você vai para dentro de uma sala para errar, para entender que aquilo está errado, para ver o outro fazer, para nessa dinâmica você entender como você pode se preparar melhor e estar mais preparado, mais confiante para errar menos aqui fora. Às vezes as pessoas falam assim, mas o curso da Dale Carnegie, o treinamento da Dale Carnegie é um treinamento de um valor agregado mais alto. É verdade. E às vezes eu brinco que ainda assim é muito barato. Por que é muito barato? Porque um erro aqui fora, cara, custa muito mais do que o investimento feito no treinamento e às vezes danifica a imagem de uma empresa ou de uma pessoa ao ponto de não ter reversão. Então, quando a gente vai para um ambiente e a gente pode errar, porque eu tô seguro para isso, tô com pessoas que estão abertas à mesma coisa, ao mesmo tipo de propósito, cara, é maravilhoso estar dentro desse tipo de lugar. Não é um ambiente para ir lá reclamar que não tem gente para trabalhar. É para ir lá entender o porquê que as pessoas não querem trabalhar comigo.
É para entender por que não quer trabalhar com o outro. E a gente vai aprendendo, vai se moldando, vai melhorando o desempenho, né? Para quem é o curso de Dale Carlin? Para quem você recomenda? Ótima pergunta. Em algum tempo atrás, talvez eu dissesse para vocês que o treinamento Dale Carnegie é para qualquer pessoa. Mas eu vou restringir isso um pouco mais. É para qualquer pessoa que está aberta. Em geral, o público Dale Carnegie, ele é o tipo do público que está normalmente com problemas de desempenho. Então, eu não estou dizendo que é para aquele cara que tá indo mal. No videogame. Muito pelo contrário. O treinamento Dale Carnegie, ele serve para o cara que não está indo bem. Mas eu diria que ele é muito mais para o cara que também está indo bem. Então, não é para alguém que está com o faturamento caindo. Nós podemos ajudar. Então, em geral, o nosso cliente aparece lá querendo melhorar faturamento, querendo formar uma equipe maior, sabe, querendo ampliar o seu negócio. Eu sempre falo que a pessoa vem para o treinamento e ela tem dois aspectos, duas possibilidades. Ou ela vem com um problema para resolver ou com uma oportunidade para aproveitar. Invariavelmente, dentro do treinamento, as pessoas descobrem que elas têm os dois. Que para aproveitar uma oportunidade, ela tem que resolver uns problemas. E que se ela resolver uns problemas, aquela que está focada no problema, ela vai ter umas oportunidades para aproveitar. Então, as coisas mais comuns são essas. Pessoas buscando faturamento melhor, buscando formar equipes, sabe, buscando se desenvolver como um negócio. Então, é esquisito falar isso, porque as pessoas vêm buscando uma melhoria no negócio. E o que a gente oferta para elas é uma melhoria nelas. E, por consequência, vai acontecer no negócio. Então, os problemas mais comuns são esses. Mas eu falo que, às vezes, as pessoas estão... falei isso hoje para uma visita que eu fiz. A pessoa falou assim, nossa, mas é que eu estou tão corrido. E eu falei, cara, você não pode ir para um treinamento quando está tudo bem. Aliás, tem que ir também quando está tudo bem. Mas a verdade é que, se você esperar estar tudo bem, nunca vai ficar. Eu fiz uma analogia, eu falei para ele assim que é como você esperar ficar bom da dor e para depois ir no médico. Não faz o menor sentido. Você tem que ir para o treinamento da Dale Carnegie quando você enxerga oportunidades ou problemas que você não sabe lidar com aquilo. Então, a hora do tumulto, a hora da correria, a hora que você está mais apertado de dinheiro, a hora que não tem tempo para nada, é a hora que você tem que estar dentro de uma sala dessa. Porque ali você acha soluções de comportamento teu que vão te ajudar a sair dessa. Ou a aproveitar aquelas oportunidades que estão surgindo. Senão as pessoas esperam ficar bom. Eu lembro quando eu estava na faculdade que o meu sonho era terminar logo a faculdade para eu me livrar do pagamento mensal que eu tinha que fazer lá. Eu não fiz faculdade pública, custava caro. E eu lembro que no último semestre tinha os estágios e era bem mais caro. E aí, na minha cabeça, eu pensava assim, cara, é o último semestre. Quando terminar isso, vai sobrar dinheiro. Adivinha, estou esperando dinheiro até hoje. E já faz alguns anos que eu me formei. Porque o dinheiro não vai sobrar, né? Adivinha o que eu fiz antes da faculdade terminar? Eu troquei de carro. Já arrumei uma parcela. Então, o dinheiro que ia sobrar já estava substituído por outra coisa. Então, nunca vai sobrar dinheiro se você não fizer sobrar. Nunca vai sobrar tempo se você não fizer sobrar. Então, isso parte muito de mudança de comportamento, mudança de atitude, e é isso que a gente trabalha na Dale Carnegie. Tu tava falando sobre o preço do curso, né? Ser um pouco elevado. Eu vi uma publicação, não lembro se foi um corte, que ele fala que para você ter network, você precisa gastar. Mas o gastar pode ser tanto financeiramente, ou... Como é que é o nome? Deu um branco aqui agora. Ou financeiramente, ou com o seu próprio conhecimento. Com a mudança de comportamento. E com a mudança de comportamento. Que aí você vai estar se forçando a estar no meio de pessoas onde não tem nada a ver com o seu estilo de vida, que aquele espaço que você entrou vai te agregar alguma coisa. É igual o caso do curso. O curso tem um valor agregado, mas o ambiente que você vai entrar é totalmente diferente. Sim. Aí é onde é que entra a parte que você falou que às vezes o curso sai barato. Exato. E eu falo que sai barato porque a gente faz projetos de retorno de investimento também com os participantes para ajudar
a pessoa a olhar para o resultado dela, ajudar ela a fazer essa mensuração, né? Eu tenho participantes que pagaram com o projeto de retorno de investimento, a medição final, deu coisa como 6, 7 vezes o valor que eles investiram dentro do treinamento. Nós estamos falando de 3 meses. Sabe? Então, claro que depende muito do segmento que a pessoa está, né? Eu já tive ROI dentro de sala, né? Projeto de retorno de investimento, que o retorno do investimento foi 1.400.000. Ou seja, o cara gerou 1.400.000 reais que ele não iria gerar se ele não tivesse feito o treinamento. Que foi focado num produto. Claro, eu estou falando de uma coisa muito específica, que era um produto de alto valor agregado. Nós estamos falando de uma empresa ligada à agricultura. A gente sabe que tudo tem muito valor financeiro embutido ali. Mas o cara gerou 1.400.000 de faturamento para o negócio dele que não ia gerar. E foram pequenas mudanças de comportamento dele. Ele entendeu que o time dele de trabalho estava errado, que ele estava ficando preguiçoso com algumas coisas. Porque a empresa estava indo bem, ele começou a ir trabalhar mais tarde, ele começou a perder o time do cliente dele. Aí quando ele ia para fazer um negócio específico, ele já não ofertava esse produto secundário, porque ele achava que ele ia incomodar, ou seja, ele já não estava mais confiante. Quando o cara começou a ter mais confiança, ele começou a entender que ele tinha que estar mais perto do cliente, ele tinha que tomar decisões melhores, ele tinha que ofertar tudo que ele tinha na linha dele e passou a vender um produto que estava encalhado, que ele tinha a possibilidade de vender e não vendia. Então, em 3 meses, o cara vendeu 1.400.000. Uma coisa que vendia quando o cliente pedia. Então, é muito relativo esse negócio de valor, né? Às vezes eu falo que R$50 pode ser barato ou pode ser extremamente caro. Cara, depende do retorno. Às vezes a gente vai numa palestra e a palestra é de graça e foi cara. Mas pergunta aí, Davi. Segunda pergunta. Qual foi o seu maior desafio após conhecer o treinamento da Dale Curso? De Dale Carnegie. Ainda bem que tu tá bom no inglês, né, moleque? Porque é um nome muito complexo. Cara, os desafios, assim, todo dia tem um novo, né? Como participante, quando eu conheci o treinamento, acho que o maior desafio foi me modificar. Eu confesso que eu demorei um pouquinho para me entregar para o curso do jeito que a gente deve fazer de verdade. Eu levei 2 ou 3 sessões, assim, que eu estava resistente e eu achava que aquilo era muito simples e que eu estava indo bem. Então, quando eu rompi aquilo, o meu resultado foi absurdamente alto, a coisa começou a fluir e ali eu me encontrei. E quando eu virei instrutor, o meu desafio era lidar justamente com essa diversidade de pessoas. Na minha cabeça, eu não conseguia entender exatamente como é que eu ia conseguir unificar tanta gente diferente em torno das mesmas coisas. E aí esse foi relativamente fácil de se resolver, porque quando uma sessão começa, a coisa se encaixa naturalmente, né? Então, hoje eu posso dizer que o desafio é a gente fazer uma expansão aqui no Pará, né? Se a gente trouxer para um desafio mais audacioso agora e mais do momento, né? O desafio é expandir o Pará, né? Eu cheguei aqui no Pará há 2 anos e meio, né? Vai fazer 3 anos agora em dezembro. E a gente está na 13ª, indo para a 14ª turma em Marabá. Já fizemos 2 turmas em Parauapebas, estamos indo para a 2ª aqui. E tem muita cidade aí nos procurando, muita gente querendo. Então tem que formar a equipe, tem que crescer. E a gente vai fazer isso aos pouquinhos para fazer de forma sólida, né? Mas em breve a gente está atendendo mais regiões aí também aqui no Pará. Bacana. Na sua visão, qual o impacto do curso para os alunos e região? Honra ter o melhor prof da Dale. Os meus clientes são maravilhosos, né? Olha, essa questão do impacto é difícil de mensurar, sabe? Mas uma coisa que eu percebo, assim, principalmente quando a gente olha para uma cidade menor, assim, a gente vai percebendo que há um impacto muito grande em tudo. E quando você tem pessoas com uma mentalidade diferente dentro da sala, e elas se melhoram, e elas melhoram os seus negócios, o desempenho do negócio melhora, a equipe melhora. Aí vem uma outra turma, isso acontece de novo. Você vai injetando no mercado profissionais melhores ou pessoas melhores para aquilo. Então, poxa, isso é difícil de mensurar assim tão palpável, mas isso dá um impacto na economia da cidade bem grande.
Porque é todo mundo em volta de unificar algumas coisas, de ser melhor, né? Vocês estavam brincando ali comigo do horário, né? Que eu falei que eu sou... que tu falou que eu era britânico com horário. Essa é uma cultura da Dale Carnegie. Quando eu cheguei aqui no Pará, uma coisa que me chamou a atenção é que as pessoas não ligam muito para esse negócio do horário e a coisa vai indo. Eu percebo que entre os meus clientes, isso está cada vez mais... Eles estão cada vez mais cuidadosos com isso. E, por consequência, isso gera impacto. Então, a gente, quando chega, daí o cara chega numa região, ela, de alguma forma, modifica a região para melhor, sabe? E eu fico muito feliz com isso, sabe? De olhar para lugares onde eu passei. Eu tive a oportunidade de abrir algumas cidades pela Dale Carnegie, assim, de começar do zero, um trabalho em várias cidades. E, sabe, é muito legal tu ver. Porque tu compara a cidade antes e depois de ter várias turmas consolidadas lá. Então, é inevitável tu observar algumas coisas. Mas aqueles empresários, aquelas pessoas que estão dentro da sala, normalmente são os mais formadores de opinião, sabe? São pessoas influentes. Então, aquilo se dissemina de um jeito na cidade que as pessoas estão olhando para eles como referência. Então, eles já se modificam para melhor. Tem alguém que vai procurar aquilo também. A equipe dele está melhor. Sabe? O cara cuida mais no horário, ele está mais responsável, ele assume o erro dele. Tudo se modifica ali ao redor dele e o resultado é bem bacana. Sim. Ou seja, acaba transformando em seres humanos melhores, né, cara? É isso aí. Então, no caso, tu entende a cidade como uma árvore e a Dale Carnegie é um fortalecedor de raízes, né? É como um adubo, né? Um adubo que fortalece as raízes, gerando uma árvore maior e melhor, no caso, né? Perfeito. Diga para quem está começando a atuar agora no mercado de trabalho. É parecida, talvez eu vá ser repetitivo em alguns aspectos, assim, mas a dica é a mesma de antes. Eu diria, procura olhar para você e entender aquilo que você tem que se melhorar. Sabe, tem um bom projeto e olhe aquilo que tem que ser melhor em você. Esse eu acho que é uma dica, por mais que repetida, seja a melhor dica que a gente pode dar. Porque se você estiver tendo um bom projeto, está pensando em crescer, tem uma meta ousada, e você estiver batalhando para ser a sua melhor versão, não tem como dar errado. Quais as pessoas que inspiram você? Olha, tem tanta gente que me inspira que fica até difícil de nomear todo mundo e dizer que deixar alguém de fora, assim. Mas o Dale Carnegie me inspira, né? O Dale Carnegie é um cara que, se a gente parar para pensar, fundou uma empresa em 1912, né? É um cara que era um momento difícil, né? Então, passou por uma guerra ali, logo na sequência, depois outra. A gente teve aquela crise de 29. Ou seja, se a gente parar para pensar, a empresa dele era relativamente jovem, né? Na Primeira Guerra, depois na crise. E só pancada, né? E só pancada. Então, eles viveram num momento muito difícil da humanidade. E ele, assim como outras pessoas, né? Ele era um cara muito conhecedor da vida do Lincoln, né? Do presidente Lincoln. Tanto é que ele fez uma biografia. Ali nessa época, nós temos o Napoleão Hill, que é contemporâneo ali. Nós temos o próprio Andrew Carnegie, que era considerado o rei do aço. Nós temos o Rockefeller. Ou seja, teve grandes mentes naquele momento ali que transformaram a humanidade, né? Estou esquecendo do Ford, né? Que transformaram a humanidade. E eu coloco o Dale Carnegie nessa mesma prateleira desses caras. Então, para mim, o Dale Carnegie é um cara que é uma inspiração. Mas se eu trouxesse mais para perto, eu diria que, obviamente, meu pai, minha mãe sempre foram grandes inspirações para mim pelo que eles representaram. Mas tem um cara para quem eu trabalhei que me ajudou a me modificar muito e construir muito do ser humano que eu sou. Que foi um cara chamado Raul Randon. Hoje ele já é falecido. Ele foi o fundador do grupo Randon, lá, fábrica de implemento rodoviário lá no Rio Grande do Sul. E eu tive a oportunidade de trabalhar por 8 anos nesse grupo e tive a oportunidade de conviver mais de perto com ele em alguns momentos. E um cara de uma simplicidade absurda. Então, para mim, aquilo foi um grande ensinamento e foi uma pessoa na qual eu olho até hoje e eu lembro de
momentos, de situações, de como ele lidava com as coisas, numa simplicidade, nem parecia que era um cara que tinha construído tudo que ele construiu. Então, eu tenho procurado me inspirar, me espelhar em pessoas que me ajudam a me transformar numa pessoa melhor. Cara. A empresa de Del Carlin é um exemplo, né, que problemas externos não devem acabar com uma empresa, né? Como a guerra. Tempos. É verdade. Eu dou muito valor para qualquer negócio que sobreviva ao tempo, né? E a gente está vivendo uma era onde parece que tudo é meio descartável, né? É. Parece, hoje tem uma solução ótima, semana que vem não tem mais. E as pessoas não estão mais falando, já tem outra. Então, é cheio de fórmulas mágicas que vão solucionar a vida das pessoas. Pô, a Dale Carnegie vai fazer 111 anos, né? 22 de outubro agora, completa 111 anos. Então, não é por acaso, né? Se a gente olhar hoje, uma rápida pesquisa na internet, aí você vai localizar quantas empresas passaram dos 100 anos no mundo. Eu acho que dá para contar nos dedos, né? Então, e no segmento de treinamento não tem nenhuma, né? Então, essa é uma empresa que 111 anos de estrada, está em mais de 90 países, os treinamentos são ministrados em 36 idiomas diferentes. Uma coisa legal de observar, assim. Então, se encaixa em todas as culturas, é atemporal, né? Justamente por causa do método. Comportamento Sim. E atitude. Então, não importa em que lugar você está do mundo, o problema é o mesmo. E uma dica, né, Fábio? Assim, às vezes, para quem não tem o ticket para fazer o treinamento, tem um livro, né, cara, que dá para... Tem. O livro mais famoso do Dale Carnegie é o livro Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, né? Esse livro tem uma história engraçada, porque ele não foi escrito para ser vendido, foi escrito para dar de presente para os participantes. Para vocês terem uma ideia de quanto o treinamento é prático, né? O Dale Carnegie começou o treinamento em 1912 e escreveu esse livro em 36, 24 anos depois. E para que ele escreveu? Para dar de suporte ao treinamento, porque não encontrava bibliografia que suportasse aquilo que ele via acontecer na sala. E aí o livro virou um best-seller com milhões e milhões de cópias vendidas, né? Eu particularmente gosto muito de um outro livro também do Dale Carnegie, que é um da capa vermelha, que é o Como Evitar as Preocupações e Começar a Viver. Foi o que eu ganhei, né? É verdade. Que, para mim, ele chega a ser mais valioso do que o próprio livro azul. O livro azul ficou muito mais famoso, que é o Como Fazer Amigos, mas o livro das preocupações é um livro fantástico. A gente encontra muita resposta ali dentro e muito entendimento de como é que a gente deve se portar frente a problemas, para analisar problema, tomar decisão, né? Então, basicamente, esses dois livros são frutos do treinamento, né? Não é que hoje em dia a gente vê um livro fazer sucesso e alguém faz o treinamento para tornar o livro prático. O Dale Carnegie foi o contrário, né? Ele já era prático e aí tornou isso em livro que pudesse também contribuir com as pessoas. Bacana. O porquê dessa profissão? Boa pergunta. Uma boa pergunta. Sabe, eu nunca imaginei que eu tivesse capacidade de ajudar as pessoas a melhorar desempenho, né? Como eu contei antes, isso foi acontecendo, a coisa foi fluindo. Hoje, eu não consigo me ver fazendo outra coisa, sabe? Mas o que eu queria desde sempre era empreender. Eu não tenho nada contra quem quer ser funcionário, mas eu nasci para empreender. Então, a minha vida toda eu trabalhei de funcionário, sempre observando as oportunidades que eu teria para empreender e ter um negócio para mim. Que bom que eu pude encontrar a oportunidade de empreender num negócio que me faz muito satisfeito, né? E não é só satisfeito porque é um negócio bom financeiramente, que dá lucro. Se não fosse algo que desse lucro, também não seria sustentável para eu continuar nele. Mas é porque eu vejo tanta mudança. Eu lembro que quando eu comecei como instrutor, o que eu queria era poder ajudar as pessoas a terem resultados similares aos que eu tive. Eu tive uma mudança de comportamento de me tornar irreconhecível. As pessoas que conviviam comigo não estavam me reconhecendo da mudança de comportamento, de como eu estava lidando com as situações de forma mais assertiva. Então, eu queria poder proporcionar isso a outras pessoas. Então, de alguma forma, ganhar dinheiro para fazer isso, melhor ainda, né? Com certeza. As perguntas do Instagram. Caramba, Fábio, que doideira. Fábio, e assim, cara, como fica essa autorresponsabilidade, assim, de ser
de ser o cara que representa uma empresa tão antiga e que às vezes requer tanto de você demonstrar esses princípios fundamentais que são trazidos pelo curso, assim, como fica essa cobrança de tu com tu mesmo? Olha, já me cobrei mais, sabe? Já me cobrei de ser perfeito aos olhos dos outros. Mas, olha, já entendi que também não é por aí, sabe? Eu acho que a experiência vai vindo, vai chegando, a gente vai entendendo como é que a gente lida com as coisas. Hoje eu acho que eu lido melhor com isso. Eu tenho conseguido, já dentro das turmas, eu acredito que eu tenho conseguido mostrar para o participante que eu tô junto no processo. Tanto é que quando eu vou preparar a sessão para entregar para o participante, eu primeiro faço a sessão para mim, né? Então, amanhã mesmo a gente tem sessão. Hoje eu já parei um momento ali, eu estava preparando a sessão. Eu já entendi uns erros meus do que nós vamos trabalhar amanhã. Então, a sessão para o participante, ela é uma sessão que ela é dada muito de eu ter entendido onde é que eu estou errado. Então, isso ajuda o participante a entender. Então, eu acabo tendo mais propriedade para direcionar, para dar um caminho, mostrar alguns exemplos. Então, eu venci essa etapa dessa autocobrança exagerada, me colocando na posição do participante, me colocando junto com ele, para mostrar que eu sou a pessoa que mais precisa do treinamento. Não é porque eu tenho mais experiência no método que eu não erro. Faz parte, né? A gente vai errar sempre. E é aquele ponto, assim, ó, tu sobe um degrau, tu sobe para uma outra prateleira, mas volta tudo de novo. É autoconfiança para novos desafios, são coisas novas. Então, vir aqui para Rondon e dar a primeira turma foi a primeira turma de um lugar. Era como se eu estivesse dando uma primeira turma de novo, porque era verdade. Então, o desafio de estar com vocês em sala no primeiro dia, tem gente assim, nossa, tu faz isso há 13 anos, deve ser super tranquilo. Cara, o primeiro dia, o frio na barriga tava pegando. E aí tu vai dizer, bom, e na sessão de amanhã? Tá de novo. Por quê? Porque eu quero fazer bem feito, eu quero dar o meu melhor. Mas tudo dentro de uma normalidade de entender que, cara, o processo não sai exatamente como está planejado na minha cabeça. Mas ele vai sair o melhor que dá para sair para aquela turma e as pessoas vão aproveitar o que elas têm que aproveitar daquilo. Então, eu sou muito crítico nesse aspecto de, cara, se eu pego para fazer, eu pego para fazer bem feito. Se for para fazer mal feito, não vou fazer, não. Bacana. Mais alguma pergunta aí, cambadas? Existe, que no caso tem, como tu falou aí antes, que é para todo tipo de pessoa, né? No caso, menor faturamento. Só que ainda assim, muita gente fica sempre com o pé atrás, né? Falando, não, isso é só para quem tá muito grande ou algo do tipo assim. Existe casos de grandes empresas mesmo, assim, que não é de se imaginar que teve que fazer o curso de Dale Carnegie? Sim, sim. Sabe que, para tu ter uma ideia, assim, ó, de como é vasto o nível de clientes da Dale Carnegie, sabe, sempre saem aquelas avaliações, principalmente nos Estados Unidos, com as 500 maiores empresas, né? Então, da revista Forbes, e sai das 500 maiores. Para você ter uma ideia, das 500 maiores empresas do mundo, mais de 400 treinam seus executivos com a Dale Carnegie. Então, a Dale Carnegie treina companhias como Xerox, Shell, John Deere. Tem nomes emblemáticos também, né? Sabe? Então, tu olha para essas grandes corporações, estão sendo treinadas pela Dale Carnegie. Ao mesmo tempo, a gente pensa, bom, mas e eu que tenho uma empresa que é eu e mais dois? Ou eu sou meio sozinho? Bom, então não serve para mim, serve só para uma grande corporação. Não, serve para você também. Porque a gente volta de novo lá no princípio. A Dale Carnegie não é para treinar a empresa, é para ela treinar aquela pessoa. Então, consequentemente, não importa o tamanho do negócio. Aquela pessoa bem treinada, ela vai gerar um impacto proporcional ao ambiente que ela vive. Então, se ela tiver numa grande empresa, ela vai gerar um impacto dentro daquele negócio. Se ela tiver numa empresa pequena, ela vai gerar um impacto proporcional ao negócio que ela tem. Então, o nosso foco é sempre treinar pessoas. A empresa vira uma consequência de resultado. E não é porque a gente treina a pessoa que a gente não está olhando para o resultado, né? Tanto é que a gente faz projetos de retorno de investimento justamente para medir o resultado. Porque eu sei que a pessoa está melhorando o desempenho se o resultado dela muda. Fábio, dentro dessas turmas, cara, a gente percebe que
que os problemas são muito parecidos e que as soluções também, às vezes, são muito parecidas, né? E que elas, na verdade, elas às vezes estão ali, só que a gente não está disposto a a usar. mudança que tem, né? E aquele ambiente ali, eu acho que ele é extremamente importante para a nossa psique, para perceber, por exemplo, assim, que mesmo que às vezes até o cara, que muita gente às vezes no auge da sua, da nossa ignorância, né, da minha ignorância, você pensa assim, pô, mas eu já sabia. Você sabia, Mas não tava fazendo, mas né? não estava fazendo. E agora, quando você está inserido aqui, você começa a perceber que você tem que fazer, porque. E aí, quando você vê que tá todo mundo assim meio que fazendo, você começa a se cobrar mais, você começa a se colocar na posição de que, cara, vamos junto. E eu falei, inclusive eu falei isso esses dias, eu falei, cara, você tá inserido nesse tipo de ambiente, com essas pessoas, com um grupo de pessoas que estão com o mesmo propósito, faz toda a diferença, cara. Faz toda a diferença. E assim, como tu muito bem falou, os problemas são similares, as soluções também não são muito diferentes. Acho que o grande mérito, talvez, aí do Dale Carnegie tenha sido entender que não dá para reinventar a roda, né? A coisa é mais ou menos aquilo ali. Só que o grande ponto, acho que o grande aspecto é que a gente sabe o que tem que fazer, mas não faz. Então, eu não sou medido por aquilo que eu sei, eu sou medido por aquilo que eu faço. Então, saber de uma coisa é uma coisa que o Dale Carnegie fala que ele diz que existe uma coisa chamada armadilha do conhecimento. A gente fica preso na armadilha do conhecimento. Ah, eu sei o que eu tenho que fazer. Tá bom, então faz. Porque se você não fizer, não muda nada. Tem até uma frase dele que ele fala assim que conhecimento não é poder até ser colocado em prática. E ele tem razão. Porque às vezes a gente acha que o conhecimento te dá poder. Cara, ele te deixa mais sábio. Mas resultado vem com a prática. Não adianta, se você não usa aquilo que você sabe, não vale nada. Eu acho que, na verdade, inclusive, pessoas que sabem muito e não aplicam, eu acho que elas começam, inclusive, a regredir. Porque eu conheço muita gente que é muito inteligente, muito sábio, mas a pessoa vai ficando soberba. Porque a pessoa, ela sabe tanto que ela começa a achar os demais inferiores. O conhecimento, ele é válido se ele é utilizado, se ele é duplicado, se ele é dividido com outras pessoas. Gera aquela obesidade intelectual, né? Então, é bacana a sala, porque ela te coloca no meio de gente que te estimula, que é como tu falou. Chega num ponto, cara, que tu olha, por mais que tu tá resistente a algumas coisas, tu vai olhando, cara, tá todo mundo... E o resultado, né? Então, contra o resultado, não tem como ficar brigando muita coisa, né? Então, a gente muda. Assim como eu costumo dizer que ninguém é obrigado a nada. Ninguém é obrigado a nada na vida. O próprio treinamento, a gente descobre coisas dentro do treinamento que a gente deveria mudar. Mas se você escolher não mudar, tá tudo bem. O treinamento não te obriga a mudar uma coisa, mas ele te ajuda a entender que se você mudar vai ter um resultado, e se você não mudar, você vai pagar um preço por isso. E às vezes é uma perda de desempenho. E tá tudo bem. Tem coisa da minha vida que eu sei que eu poderia fazer diferente, poderia ser melhor. E eu escolhi fazer do jeito que eu faço. Eu escolhi manter isso. Por quanto tempo isso vai durar? Não sei. Talvez ali na frente eu mude. Mas tudo bem, por enquanto eu estou disposto a pagar alguns preços na minha vida de ser do jeito que eu sou. Então, não é uma... O Dale Carnegie não é uma coisa que assim, tu tem que reconstruir tudo. Tu não tem que ser um super-homem e tu não tem que destruir tudo que tu tem e reconstruir. Às vezes uma coisa só, muito né? pelo contrário. O treinamento ele vem para lapidar, é uma coisa é um polimento, né? Ele tá polindo aquilo que já é bom. Já tem muita coisa boa funcionando na nossa vida. Tem uns detalhezinhos aí que se a gente arrumar, dá pra voar. Melhorar muita coisa. Exatamente. E aí, galera? Só do conhecimento mesmo, viu? Porque de resto. Mais alguma coisa, Jair? Tá com alguma dúvida, Jair? Aproveita teu momento, Jair. Ei, Jair, o cara é casado, Jair. Para com isso. É? Tem uma... Eu já olhou pro teu dedo. Bicho, pelo amor de Deus, respeita o nosso convidado, Jair. Por favor, cara. Desculpa, cara. Por favor. Fábio, posso te fazer uma pergunta? Por favor. O que a Dale Carnegie mudou no Fábio? Cara, basicamente tudo. Quem era o Fábio antes e quem é o Fábio hoje? Cara, antes, eu era uma pessoa que
tinha vontade de crescer, que queria se desenvolver, se desafiava, mas que não tinha bons relacionamentos. Tinha relacionamentos superficiais, que não se importava muito com as pessoas e que, por consequência, vivia mais só. Não tinha tanto apoio. Quando o Dale Carnegie surgiu na minha vida, eu comecei a entender que eu não posso fazer as coisas sozinho. Ou se eu quero resultados maiores, não é sozinho que eu vou chegar lá. Então, eu passei a me relacionar melhor, eu passei a ser um ser humano melhor como um todo. Eu até às vezes falo para as pessoas que, se você me conhecesse 13 anos atrás, eu era insuportável, cara. Hoje eu olho para trás e falo assim, cara, como é que pode uma criatura ser tão mesquinha com as coisas, apegado às coisas? Cara, hoje eu olho para as coisas de uma forma muito diferente. Hoje eu olho para o dinheiro de uma forma diferente, eu olho para várias coisas. A gente fala muito que o dinheiro é uma consequência e tal. A gente fala da boca para fora, a gente não entende isso às vezes, né? Hoje eu acho que eu comecei a entender um pouco do que é isso. Sabe? Se a gente tiver bons relacionamentos, tiver bons amigos, tiver gente que a gente tem uma relação de confiança e de respeito, cara, o resto se constrói. Então, acho que essa foi a grande mudança. Me mudou como eu me tornei um melhor amigo. Por consequência, cara, a vida me deu muitos amigos. Né? Se eu estou aqui hoje nessa cidade, e eu volto a citar e agradecer, foi porque a vida me deu o Ivan como cliente, que é um amigo, que é uma relação de confiança e respeito que eu tenho, que abriu as portas e disse, cara, vamos lá, eu vou te ajudar, vamos visitar um monte de gente, vamos ver se sai a turma. E saiu. Então, se não fosse isso, eu vim aqui e bater de porta em porta, muito difícil. Então, eu cheguei em Marabá há 2 anos e meio atrás e foi isso que eu fiz. Não conhecia ninguém. Comecei a montar eventos, comecei a bater nas empresas, a procurar gente. A coisa funciona, dá para fazer. Mas a gente está em Marabá indo para a 14ª turma em 2 anos e meio, um número expressivo. Aqui a gente está indo para a 2ª e já com casa cheia nas turmas. É muito diferente quando a gente começa... Eu brinco assim, entrar pela porta da frente, né? Uhum. Então, quando você é apresentado, quando as pessoas te reconhecem e te valorizam, cara, isso não tem preço, né? Bacana, cara. Fábio, aproveitando esse gancho, cara, que tu falou aí dessas turmas daqui de Rondon, se tu tivesse a oportunidade de falar agora nesse ambiente que tu tá aqui e as 52 mil pessoas da nossa cidade pudessem ouvir alguma coisa que tu tem para falar, alguma lição, alguma coisa que tu aprendeu ao longo da tua vida, o que tu falaria para essas pessoas? Responsabilidade agora, hein? Cara, eu diria para as pessoas que elas jamais devem parar de investir em treinamento como um todo. Eu não estou falando só para puxar a brasa para Dale, cara. Tudo na vida a vida acontece na prática, na ação. A vida não acontece na teoria. A gente está cheio de teoria na cabeça. Então, a minha dica talvez mais valiosa seria, cara, treina. Porque todo o ambiente que você puder treinar é os erros que você comete que não é no pra valer. No pra valer custa muito caro. E a vida toda de quem não treina, não quer dizer que a vida não vai para frente ou que a pessoa não alcança sucesso. Só que é muito mais custoso. E em termos financeiros também. Às vezes a pessoa pensa, mas treinamento é caro. Não estou falando de Dale Carnegie ou de qualquer outro. Todo treinamento, para quem acha que é caro, é caro. Para quem não está disposto a investir, todo treinamento vira caro. Cara, gente, treinamento é a coisa mais barata que existe na vida. É a oportunidade de você estar dentro de um ambiente e de errar dentro desse ambiente. Dá para viver e funcionar sem treinamento? Dá. Mas o que você não pagou em treinamento, em dinheiro ali, você gasta em cabeçada que você dá ali para aprender na dor. Então, dá para aprender na dor ou dá para aprender no amor. Eu diria que todo tipo de treinamento é meio que te ensinar as coisas no amor. Você está disposto àquilo, é no amor porque você escolheu ir lá e sofrer um pouquinho, sair da tua zona de conforto. É diferente de quando você está aqui fora e toma uma pancada da vida. Aí você tem que recomeçar, tem que reconstruir. Isso é muito mais custoso e muito mais sofrível emocionalmente, e aí não tem dinheiro que pague
a gente tá bem emocionalmente. E aí, quando você não tá bem emocionalmente, não é só o teu negócio que não vai bem. Aí é na tua família é impactado, em quem vive contigo. Aí a vida desanda, né? Então, treinem. Até o Dale, o cara tem uma frase, que eu acho que fecha isso que eu tô falando. Tem uma frase dele que eu gosto muito. Ele fala assim que quanto mais suor for gasto em treinamento, menos sangue vai ser derramado em batalha. Porra, bacana. Frase do caramba essa aí, ó. Tá? Então, isso é muito verdadeiro. Porque não adianta, cara. Sua para não sangrar na hora da guerra mesmo. Esse foi Fábio Carlin, instrutor da Dale Carnegie, uma empresa centenária aí, um treinamento centenário. E foi uma grande honra ter você aqui, Fábio. Foi gratificante ter a tua presença nesse lugar. Acho que a nossa cidade agradece muito a você também por ter disposto um pouco do teu tempo para estar aqui. Todas as pessoas que estão ouvindo o Fábio aqui hoje, cara, sejam gratas, porque ele dispôs do tempo dele para estar aqui, se dispôs para estar aqui falando e elucidando um monte de coisa bacana para toda a nossa população rondonense. Espero que venham mais turmas, cara. Espero que as pessoas sejam mais reformadas, né? E polidas, igual tu falou. E te agradeço grandemente, porque eu sei que para tu estar aqui, eu sei que tu entregou teu tempo, eu sei que tu entregou, que é o único ativo no mundo que você nunca recupera, sabia, Davi? Depois que tu jogou ele, papai, já era. Então, o Fábio entregou uma coisa que nunca mais ele vai conseguir recuperar aqui. Desde já agradeço você por estar aqui, cara, e peço perdão por qualquer vacilo que eu e a minha equipe acabamos cometendo, né? O cara chega aqui de forma pontual e a gente ainda começa o negócio atrasado. Pelo amor de Deus, né, bicho? Vamos resolver essa parada junto? É não? Juntos. Fusão? Cara, aquele vídeo da fusão é pesado. E é isso aí. Cara, agradeço vocês. Muito obrigado porque vocês estão aqui. Sem vocês aqui, nada disso estaria acontecendo. Vocês sabem isso, né? Amo e odeio. E é isso aí. Ódio. Não, mas é mais amor do que ódio. Eu acho que é Eu ódio. agradeço. Eu acho que é mais ódio. Claro. Acho que é igualmente aqui. Eu acho que eles estão disputados ali. Não, tem dia que aquela gangorra que o ódio tá lá em cima, depois o amor tá lá. Hã? É mais ou menos isso aí. Uma hora o ódio tá lá em cima, outra hora o amor tá Se lá não embaixo. se não tivesse os dias de ódio, você não valorizaria o amor, né? É isso mesmo, é isso mesmo. Então, gente, esse aqui foi Fábio Carlin. Fábio, um abraço. Tchau, gente. Esse aqui é mais um podcast número 42. Um beijo do Barbudo e tchau! Tchau. E se inscreva no canal!